a Universidade São Judas e o Laboratório de Arte Sequencial apresentam... O Sarcófago da Garagem! Episódios especiais de Halloween que vão tirar o seu sono! Bom dia, boa tarde e boa noite. Aqui quem tá falando é o João Vitor, JV, Caverna do RPG. Eu sou o Arthur Alves. E eu sou o Cauã. E hoje a gente tá com o... Veronês, eu sou ilustrador aqui de vez em quando, eu faço Lula de Serpentes. Não é a primeira aparição aqui Sim. no Veronês, é a segunda dele. Mas ele tá aqui com a gente porque a gente tá no nosso mês mais trevoso do ano. O mês mais sombrio, continuando aqui nossa saga de outubro. Nossa saga de outubro como planejado, né? Nosso especial de Halloween. Exato. Super Isso arrepiante. Por isso até que eu estou começando esses últimos episódios dessa forma, né? Tipo, Bem com a voz sinistro. mais sinistra. Tentando, pelo menos. Tô conseguindo. Mas voltando aqui com a nossa saga, não é mesmo? Esse daqui, na ordem, não sei se vai ser o terceiro ou quarto episódio, estamos decidindo na mesa de edição ainda. Porém, hoje vamos falar de coisa boa, hein? Vamos Ou falar sobre o que a gente coisa gosta bastante, hein? maligna, não é Chamar mesmo? de coisa ruim, mano. Coisa ruim. Mas assim que é bom, pô. Exatamente. Maldade. Porque a maldade, ela se apresenta de muitas formas, né? Verdade. Muitas formas da mídia. E hoje a gente vai falar sobre uma delas, que é a Dark Fantasy. Exatamente. Dark Fantasy ou fantasia sombria é um gênero, né, que já faz um bom tempo aí que já existe. Ele é um gênero dentro da fantasia, um subgênero dentro da fantasia, que surgiu já faz um bom tempo, assim. Pra falar a verdade, a fantasia já existe há bastante tempo, mas o Dark Fantasy começou a surgir ali no início do século XX, mais ou menos, e com alguns escritores ali de época. Ainda não tinha essa alcunha, né, de Dark Fantasy ou fantasia sombria, porém, alguns expoentes ali, na verdade, a principal criadora desse gênero, pode dizer, que começou a criar obras meio nesse sentido, foi uma autora chamada Gertrude Burroughs Bennett. Ela foi bem conhecida na época, mas não por esse nome. Ela tinha um pseudônimo, que era um pseudônimo masculino, na verdade. O que é bem comum, era bem comum, né? Sim. Nos últimos séculos e até algumas décadas, se pá, né? Sim, sim. Ela usava esse nome, que era, na verdade, Frances Stevens. Eu anotei aqui porque eu lembrava o nome dela, mas não lembrava o nome do pseudônimo dela. Que, inclusive, é curioso porque é o mais conhecido. Esse Frances Stevens, ela fez várias obras, inclusive, ela atuava dentro da revista de pulps, na verdade. Os pulps eram revistas de banca, assim, que vinham com vários contos de autores diferentes e tudo mais, que eram autores menos vistos na época, que não tinham romances publicados, e eles eram meio que tratados como autores menores. Por exemplo, muita gente surgiu nessa época, vou citar alguns daqui a pouco, que são bem importantes pro gênero da fantasia sombria. Porém, no caso, ela publicou dentro da revista Weird Tales, famosa Weird Tales, né? Foi onde surgiu o Conan, por exemplo. E também publicou dentro da revista Argosy, que também era outra revista da época de pulps. Algumas obras delas foram compiladas depois em romances, ou até ela fez romances também nessa época. Ela produziu por pouco tempo até, gente. Foi o grosso da obra dela foi de 1917 até 1923, na verdade, só. O que é uma carreira curta, assim, Sim, se for pra verdade. pensar. Você sabe se hoje em dia a coletânea dela é com o nome real dela ou se é o pseudônimo? Hoje em dia você pode encontrar os dois. Ah, Você tá. encontra alguns livros mais antigos, tem o pseudônimo, e alguns que já colocam com o nome real dela, que é legal. Gertrude e tudo mais. Inclusive, tem uma obra dela, que eu vou citar aqui, que pra não me alongar muito, né, dentro da autora, mas que se chama Claimed. Essa obra Claimed é considerado a principal obra dela, porque foi a última que ela fez, se não me engano saiu em 23, e também foi a mais importante porque muitos autores se referenciam ela como a criadora do gênero de fantasia dark, né, no caso. Inclusive, essa obra Claimed, você vê vários paralelos com várias obras mais recentes, tudo mais anos 80, 70, de vários autores mais conhecidos. Inclusive, dentro de Claimed, é onde o HP Lovecraft se baseou muito para criar os mitos de Cthulhu. Eu ia perguntar se o HP Lovecraft se encaixa aí em algum lugar. Demais. Sim, tanto Porque que ele já manifestou que ele se inspirou muito nela, né? Que ela fala, tipo, ele fala que esse livro que o João citou é um dos melhores livros de fantasia sombria. Que Sério? Ah, Não legal. tinha É uma ideia. referência Eu pra tô ele. lendo essa semana o Lovecraft. Sério? Sério? No meu trabalho a gente tem tipo
um clube de livro, tá ligado? A gente tá Que lendo da hora. Lovecraft. Da hora. eu lembro que Nossa. eu vi que Pô, você tava que da lendo hora, cara. Percy Jackson um tempo, né? Que você odiou, eu acho. Vamos citar isso aqui. Eu li Edgar Allan Poe e Lovecraft agora. Entendi. Bem Pô. clássicos. Você tá lendo, tipo, vários contos dele ou Um por semana. um por Um semana? por semana. É que os contos dele não são tão longos, né? Quando a gente para pra ver. Sim, são bem curtinhos. E é legal citar ele porque ele é um expoente dessa época também. Ele produzia para as revistas também de pulp e só depois de muito tempo que foram compilados para virar, tipo, a literatura que a gente conhece hoje de horror dele e tudo mais. Inclusive foi o grande criador do horror cósmico, que entra também dentro da questão do Dark Fantasy bastante. Ele é mais ou menos dessa época também, o H.P. Lovecraft, um pouquinho depois só dela, tanto que ele se inspirou bastante. E esse Claimant, ele já trata de algumas questões como, por exemplo, mistério ali no meio, tem um mistério envolvendo coisas que fogem do controle dos seres humanos, assim, sabe? Coisas de outras dimensões, terror cósmico, uma brincadeirinha com horror cósmico que o H.P. Lovecraft acaba pegando e desenvolvendo todo esse termo e tudo mais, mas ali já tem umas pitadas, você vê que foi a grande inspiração dele. Inclusive tem uma coisinha meio de Hellraiser ali também na história dela, parece, sabe? Eu não li o livro, obviamente, eu não li, mas eu pesquisei um pouco sobre a história e parece ser uma história bem maluca, assim, parece ser bem interessante e dá pra ver as inspirações de onde pegaram essa galera que veio depois. Inclusive, falando aí do Lovecraft, pra quem não conhece, é difícil não conhecer, mas ele é o autor de Os Mitos de Cthulhu, que é um grande expoente também dessa questão da fantasia com horror. Que inclusive tem algumas vertentes, pode definir ou não a Dark Fantasy, a gente vai chegar nisso daqui a pouco, quando for pros anos 70, mas já é bom citar alguns autores, como o próprio H.P. Lovecraft, que misturava essa questão do horror cósmico, criou toda essa questão de um mundo onde existem esses deuses que manipulam tudo e tudo mais, e também alguns dos autores da época, que foi o Robert Alvin Howard, que é o criador de Conan, que depois foi considerado sim como uma Dark Fantasy também, e um pouco depois, nos anos 60, tem o Michael Moorcock, que criou Elric de Melniboné, que é outro personagem aí clássico dessa época. Mas eu vou pular um pouco, antes da gente voltar e falar desses personagens e dessas obras, para os anos 70, na verdade. Que foi aonde, tipo, existiu tudo isso nessa época, porém não tinha esse nome ainda de Dark Fantasy ou Fantasia Sombria. Quem começou a cunhar isso foram dois autores, já nos anos 70, que no caso foi o Charles L. Grant e o Carl Edward Wagner. Cada um deles tinha meio que uma ideia do que seria esse gênero de fantasia sombria que eles definiram. Por exemplo, o Charles Grant, ele já colocava assim, que pra ele, tem uma vertente que ele começou a estudar dessas obras já do passado e outras, que na opinião dele era, olha, sempre que a gente tem uma obra onde tem um foco muito grande em morte, em coisas mais sombrias, mais soturnas, e principalmente onde o personagem principal é a visão do monstro, a gente pode considerar isso como uma fantasia sombria. Por exemplo, pra ele, um grande expoente disso pode ser considerado, colocado aí as crônicas vampirescas, por exemplo. Qual é o nome da autora? Nossa, eu Anne ia pesquisar Rice, isso né? agora, não É lembro a agora. Anne Rice, se eu não me tava vendo engano. um filme recentemente. Que é o Entrevista com o Vampiro, né? Isso, que Por o exemplo. filme é com o Brad Pitt e Isso. o Tom Cruise. Ah, tá. Sim, tem uma adaptação da obra dela, que é esse filme que é bem famoso. E quando você coloca, por exemplo, vampiro como protagonista, ou qualquer outro que seja um monstro como protagonista principal, isso pra ele era uma Dark Fantasy, por exemplo. Então você pega várias obras e tem essa questão, ou a presença constante da morte também poderia ser considerada isso. Sim. Como, por exemplo, o Veronese citou o Edgar Allan Poe, né? Sim. Tem uma obra dele que, se eu não me engano, é A Máscara Rubra da Morte, alguma coisa assim. Me fugiu agora o nome, eu tinha ficado na minha cabeça, mas esqueci. Que tô citando de cabeça, tá, gente? Que, no caso, era uma obra onde o mundo todo era meio que tinha essa presença da morte, e menos pros ricos. Só que no momento Que ali... eles usam máscaras, né? Isso, num Sim. baile de máscara acontece que a própria morte se manifesta ali pra matar eles. Uhum. Então essa questão da morte ser bem colocada ali e tudo mais, toda essa questão do medo da morte presente a todo momento na história, já considerava uma Dark Fantasy pra ele também, essas duas vertentes. E já tinha o outro autor que eu citei, que é o Carl Edward Wagner. Ele já colocava que, pra ele, a Dark Fantasy era quando você ambientava a história em um mundo decadente, onde o mal absoluto estava presente ali, e também você tinha aprendido anti-heróis como protagonistas. Não exatamente o monstro, mas anti-heróis poderiam ser os protagonistas. Ou seja, são personagens que são mais cinzentos. Sim, Não é a figura do herói que vai lá matar o mal e é isso, tipo, o bom versus o mal. É realmente uma luta entre vontades distintas contra essa coisa que, igual a gente já falou sobre outras obras como Berserk, né? Que seria o destino, né? Sim. O humano tentando lutar contra o destino que tá além da força dele. Por exemplo, ele mesmo colocou o Conan e o Elric como anti-heróis aqui. Foi ele que alcunhou essas duas obras como sendo Dark Fantasy.
Por exemplo, o Conan, você pega que é um personagem dúbio, assim, ele tem a moral Sim. dele ali, os dilemas dele, que ele coloca, você vê que vários momentos ele é bem correto, assim, nas atitudes dele, tipo, ó, você matou aquele cara, então eu vou te matar também, olho por olho, sabe? Mas ao mesmo tempo ele foi pirata, ele foi bandido, ele foi um monte de coisa que pode ser considerado dúbio meio numa área cinzenta, assim, o Conan. Ele matava, tipo, o cara, você me ameaçou, vou te matar, cara. É isso, sabe? Cara do Conan fazer isso. Ele faz isso. Já o Elric, ele já é um lado mais cinzento indo pro mal, só que dentro da sociedade dele ele era considerado muito bonzinho, é bizarro. Por exemplo, ele era o imperador de Mão de Boné, o atual imperador, eles consideravam ele fraco. O cara que eles consideram fraco, o Elric, é o cara que tinha Stormbringer, que é uma espada que pede por sangue. Ele matava os caras pra ficar mais forte, ao mesmo tempo que pra manter a magia do corpo dele ficar imortal, ele se banhava com o sangue de virgens que ele matava na banheira dele, por exemplo. Ele era Nossa. considerado bonzinho, pra você ter noção. Então, Tranquilo. é essa questão, sabe? Uma coisa nesses mundos Dark Fantasy é que as coisas estão tão ruins que o cara menos pior é o bonzinho, né? Exatamente. bem Verdade. isso. Tem essa questão. Então, eles colocam essas obras aí como sendo Dark Fantasy, embora seja muito mais complexo do que isso. Hoje em dia, também um entendimento grande do Dark Fantasy que a gente tem é a questão da mistura de fantasia clássica, até do Tolkien e outras obras, até Harry Potter, você pode colocar aqui mais recente, com uma mistura de horror, sabe? Terror, horror cósmico, como tem do H.P. Lovecraft. Então, a mistura desses dois mundos cria a Dark Fantasy hoje em dia. A gente pode falar disso. E tem uma questão também de um discernimento ali no meio, uma diferenciação que eles colocam, que é a questão do Green Dark. Que é dentro da Dark Fantasy, tem algumas obras que podem ser caracterizadas como Green Dark. Quando você tem o Dark Fantasy como um todo, você pode dizer que são obras onde o mundo é maligno, mas o poder maligno está envolto de tudo, sabe? Ninguém tem controle sobre isso. No Green Dark é quando você dá o poder para algumas pessoas específicas dentro do mundo fantástico. Então, por exemplo, alguns autores, algumas pessoas, críticos, tudo mais, citam o The Witcher, por exemplo, como sendo um Green Fantasy. Um Green Dark, quer dizer. Que seria essa obra onde algumas pessoas, os bruxos, têm o poder mágico ali no meio. Mas não todo mundo tem esse poder. Então tem essa questão. E quando as pessoas são meio que frágeis ali, não tem o controle sobre esse poder, como as obras do Call of Cthulhu, do H.P. Lovecraft, já é um Dark Fantasy mais clássico, sem essa influência do Green Dark, por exemplo. Sendo que Green Dark é um termo que foi criado num RPG de mesa, se não me engano, do Warhammer. Warhammer. Ah, é? Foi o Warhammer Saiu que de um criou. RPG de mesa? Que Sim. legal. Foi isso. Eu acho interessante porque Berserk, ele meio que ele transita entre os dois, né? Porque você tem um arco que ele é mais pé no chão, beira realmente uma história medieval, tem um elemento de fantasia, mas é realmente uma Elementos história... também mais sérios, tipo estupro e tudo mais, Sim, geralmente são tratados dentro de exato. suas obras. Uma coisa boa. E aí depois você vai, Coisa você boa, vai transitando. Depois você vai transitando pro Green Dark, que é realmente, tipo, o Guts consegue ter um certo acesso a esse poder, você vê amigos dele também tendo esse acesso a esse poder do mal, ou, tipo, que vai além deles. Então você tem uma transição muito louca. O Veronese é muito fã, acho que ele pode falar melhor de Verdade. Berserk. Socorro. Berserk começa mais pé no chão mesmo, né? Tipo, as intrigas políticas, é tipo um Game of Thrones, Sim, né? Quase. usa bastante. Só que conforme as coisas vão indo, vem surgindo o mal absoluto, né? E os monstros e tal. E no começo o Guts é só um cara com uma espada muito grande, mano. E ele tem que dar um jeito em lutar contra o destino. Mas realmente durante a história ele vai conseguindo um pouquinho de poder do outro lado, quase, né? Então tem esqueci o nome dela, mas a amiga bruxinha dele, que começa a ajudar ele com magia e tal. Então entra nesse Tem a Green própria Dark que você Berserk falou. Armor, né, que aparece depois. Sim, é verdade. Então, que é tipo uma armadura É uma personifica armadura- a raiva dele, que sei é lá. a armadura da ira dele, uma coisa assim. Eu não cheguei nessa parte ainda, gente. Tô bem no começo de Berserk, tá? Uhum. Mas eu sei que tem isso mais pra frente. E no começo você vê muito isso que vocês falaram. Eu lembro do começo de Berserk mesmo, que é ele na cama com uma mulher. Já tem esse negócio da sensualidade, da nudez e tudo mais. E ao mesmo tempo já tem a violência ali escatológica, Sim. porque você Sexy vê que March. a mulher lá estão peladas fazendo aquilo, né? Enfim, fazendo sexo ali. Até Cosquinha. que quando aparece cosquinha. Aí tem uma hora que ela se revela como uma criatura, que é um dos demônios, dos monstros ali que tem Sim. no mundo. E ele vira, eu já sabia que você era um demônio. Enquanto eles estavam fazendo aquilo, ele vira a mão dele, tipo, é uma arma, né? Ele explode ela, assim, tá ligado? Nossa. Aí você fala, nossa. Só Inclusive coisa o Veronese boa. tá Isso é mostrando uma a cena cena. do primeiro Veronese volume? Ele É a tá falando. primeira cena do primeiro volume. Caraca. É a primeira Cadê cena, aqui, do ó? comecinho. Guts transando com demônios. Caramba. Só depois coisa matando. boa. Só coisa da televisão pra Já passar a introduzindo tarde. bem. E eu acho legal Berserk porque a gente tem todo esse histórico, né, de um século sobre a criação do Dark Fantasy e tal, até chegar no ponto atual. Mas Berserk foi muito influente na estética. Sim. Foi. Porque eu acho que, pelo menos pra mim, né, quando eu penso em Dark Fantasy,
me remete muito a essa coisa medieval, tipo, essa fantasia Tolkien misturado com terror. Mas não é Sim, só cara, isso. não é só isso. E é bem legal, porque muita gente, eu vi vários vídeos, eu fui estudando aqui pra cá, li textos, vídeos, eu vi muita gente que confunde essa questão de que o Dark Fantasy é só essa fantasia medieval dark, sabe? Como Berserk e outras obras tipo, mais recentes, tipo Goblin Slayer também pode citar, Verdade. por exemplo. E não, Dark Fantasy é essa mistura, como eu disse, de fantasia, coisas de mistério, fantasia mesmo, tipo, mágicas e tudo mais, com a questão do terror, horror, assim, os dois, que são coisas diferentes, mas cito os dois, assim, coloco os dois juntos, assim. Sim, não é só um Senhor dos Anéis emo, basicamente. Exatamente. É verdade. Stephen King conta como Dark Fantasy? Conta muito como É? Dark Fantasy, sim, conta bastante. Acho que... Inclusive, a Torre Negra é a um Torre grande Negra, expoente faz. atual de Dark Sim. Fantasy que a gente tem. É um mundo fantasioso, porém não é medieval exatamente. Uhum. O cara é o pistoleiro e tudo mais, é uma coisa diferente, tem armas. Outras obras também que você pega, por exemplo, hoje em dia, você vê muita questão de animes. Eu assisto muito animes, tem muita gente que coloca alguns animes que eu fico meio, será que é? Será que não é? Inclusive é bem legal, a gente pode estar falando alguma, não exatamente besteira, mas algumas confusões aqui, porque é difícil hoje você colocar exatamente o que é Dark Sim. Fantasy e o que não é, sabe? Por exemplo, tem gente que, eu sou muito fã da série Fate, né, do Nasuverso e tudo mais, e tem gente que coloca Tsukihime e Fate Zero como Dark Fantasy, por exemplo. Tem gente que considera. Por conta das temáticas mais pesadas, principalmente no Fate Zero. Acho que o Fate Zero é bem mais pesado que o Fate Stay Night, que é a visual novel mesmo. E tem, sei lá, morte de criança ali. Tem os magos se matando, você não sabe quem que vai ficar vivo e tal. Tem uma questão meio que de quebrar o estereótipo do herói ali, porque os servos são os heróis e os magos estão meio numa área cinzenta, que estão tendo que obedecer os magos. Então tem muito isso no Fate Zero de colocar como uma obra dentro do Nasuverso, que é uma Dark Fantasy também. Ou até, por exemplo, Madoka Mágica também eles colocam muito como uma Dark Fantasy. Porque quebra o estereótipo de fantasia da garota mágica, colocando um lado mais dark ali e tudo mais, com aquele negócio meio surrealista das bruxas e toda a questão moral de virar ou não uma garota mágica e tal. Ô, João, você diria que hoje em dia, nas obras que a gente tem hoje, a gente meio que quebra um pouco as regras que estabeleceram no começo do Dark Fantasy? Pra abranger mais obras Eu que acho se que encaixam sim. ali? Eu acho que sim. Tem Você muita acha, gente que, mano? por exemplo, eu não sei se é errado quebrar as regras, não coloco como algo errado. Eu também acho Mas que não. tá tão misturado hoje que é meio difícil dizer Sim. o que é 100% Dark Fantasy segundo a opinião dessa galera dos anos 70 Sim. e o que a gente só considera porque a gente vê que tem as influências e fala, pode ser Dark Fantasy, sabe? É meio, A esse gente é negócio meio meio aberto, dúbio, né? sabe? Tipo, muita coisa entra. Sim. Porque, por exemplo, eu tava vendo entrevista com um vampiro recentemente e, nossa, nunca que eu ia falar que é Dark Fantasy, porque é uma história, pra quem não sabe, é literalmente uma entrevista com um vampiro, Sim. tipo, é um cara no tempo moderno, contemporâneo, entrevistando um cara que se diz um vampiro, e aí ele vai recapitulando como que ele se transformou, e aí acho que ele tem, tipo, uns 2, 3 séculos de idade, mais ou menos, e aí você vai acompanhando ele virando um vampiro, pá, ele matando gente, mas você fica, tá bom, né, uma história de vampiro da realeza, suave, ok. Você não vai falar que, tipo, mano, Dark Fantasy, terror, além da, tipo, a maldade absoluta. Sim. Sim, Estamos então. consumidos, estamos perdidos. Não, é só, tipo, é um vampiro fazendo uns rolês, pá. Até Van Helsing meio que entra, né? No Sim. Van Helsing é Dark bastante. Fantasy. Que é do Hugh Jackman, nossa, assisti Cara, muito. eu vejo Van Helsing e eu falo Dark Fantasy. Sim. Eu também. Eu queria até perguntar O pra Solomon vocês. Kane também. Você pega o Solomon Kane do Também. Robert Harvey Howard, do mesmo criador do Conan. Aham. Tem até o filme, né, do Solomon Kane, Sim. tem os quadrinhos. Ele também é considerado Dark Fantasy. Caramba. E ele na época o quê? Eu esqueci o nome da época lá que ele vive. Não é vitoriana, né? Época vitoriana. Ele é meio Bloodborne, tá ligado? Época vitoriana. Época vitoriana. Eu olhei Sim. virando esse Bloodborne. Bloodborne, rapaziada. É engraçado porque eu e o João a gente tava conversando antes de começar o episódio que muita gente coloca até o Batman dos anos 90, né? Sim, Como Dark como Fantasy. Dark Fantasy. Mas O eu acho que Batman entra mais Animated. numa questão da estética, eu diria, né? Sim, aquela Sim. estética A gótica estética e tudo entra mais. bastante. Gótica, eu acho. né? E aí eu queria Verdade. perguntar pra vocês até qual que foi o primeiro contato que vocês tiveram, se vocês têm alguma ideia. Mano, eu confesso que eu não conhecia o gênero em si, Aham. sabe? Eu conhecia as obras e tal, aí depois eu vim perceber que, olha, essa obra aqui se encaixa no gênero de Dark Fantasy, né? Mas eu acho que foi algo meio natural, tipo, eu vou consumindo as coisas e vou percebendo. Eu acho que o principal, assim, que vem na minha cabeça é Berserk e Dark Souls, né? Eu acho que não tem como relacionar os dois, né? Sim. Um bebe muito da influência do outro certeza. e do gênero também, né? Sim, sim. E você, Veronese? Cara, meu primeiro Dark Fantasy foi Crepúsculo, com certeza. Nossa, cara, faz De muito todos sentido. Cara, todos pior que é nós. mesmo. Nossa, isso- mano, Crepúsculo é Dark Fantasy? Eu falei brincando, mas... Não, tipo, segue as se regras, for né? seguir a Segue as regra, regras. se for seguir aquela regra de ponto de vista do monstro e tudo Sim. mais, dá pra dizer. É só que ele é tão violento, né? Tipo, Talvez É ele... bem violento, você acha cara. violento? A minha mãe gostava muito, eu via quando era criança. Eu também. Me traumatizava. Eu tinha um Caraca, trauma de nossa. Crepúsculo, minha mãe Tem muito adorava. sangue.
Não é bem sangue, mas tem morte, né? Tipo, quebrando cabeça, uns bagulho assim. Sim. Aí que eles viram pedra, né? Tem uma verdade, censura que eles viram né? pedra na hora que quebra. Putz, eu não sei, Tem uma mas parada dessa. acho que no final do primeiro filme, tipo, tem alguém sangrando com vidro e não sei o que, foi traumático. Cara, não, eu lembro muito que foi a Bela que ela fica, tipo, murcha, né? Isso, Fica murcha bizarro. depois. Mano, é que eu não sei, porque tem a vertente do horror gótico também hoje em dia, né? Que sim, tem essa sim. questão, mas Ah. dá pra. Se for considerar aquela questão de mostrar o ponto de vista do monstro, tem gente que fala que a Zombie poderia se encaixar nisso, por exemplo. E a Zombie tem comédia. Eu vi isso também. Por ser uma comédia, eu fiquei meio assim, ué, como assim? Mas eu acho que se encaixa mesmo no gênero, Sim, né? Porque dá pra entra na encaixar. questão que você perguntou de, tipo... Não, foi você que perguntou. É sobre quebrar a forma, né? Eu acho que a Zombie poderia entrar nisso, que é tipo, beleza, tem elementos de Dark Fantasy, mas subverte isso com Sim. comédia e humor e tal. Tem um anime, inclusive, mano, que eu acho ele legal. Eu não sei se o original dele, o mangá original e o anime clássico tinha essa pegada, mas hoje em dia eu sinto isso, que é aquele Bastard. Que é um anime que, tipo, o nome do Conheço de anime nome é. só. O nome do anime é Bastard Heavy Metal Dark Fantasy. O nome do negócio, tá ligado? Caraca. É muito sombrio. É muito dark, tá ligado? A abertura é muito boa, tá? E, tipo, tem nudez, tem et pra caramba no anime, assim, fala um monte de merda, assim, tipo, tá ligado? Mas Ele é anime eu anos sinto... 90? Ele é dos anos 90, mas ele tá tendo uma adaptação recente da Warner com outro estúdio lá. Tá. E saiu na Netflix 2 temporadas, eu vi só a primeira. E eu lembro que, tipo, tinha umas piadas muito, tipo, muito na zoeira. Tipo, estamos zoando esse gênero de Dark Pode Fantasy. crer. Sim. Pelo nome da pra... É, né? Tipo, e o personagem principal, eles tinham uns poderes que era tipo banda de rock. Tipo, ele tem o Guns N' Roses, que é o nome do poder dele, tá ligado? Genial, Nossa, mano. o que é peculiar, porque tudo bem que, vai, anos 90 e tal, já tinha muito tempo que essa tendência foi criada, mas mesmo assim, tipo, eu consigo imaginar muito mais, tipo, gente querendo subverter hoje em dia do que há 30 anos atrás. Não, é que eu não sei se o mangá era meio zoadão, assim, já, e eles pegaram, tá. quando fizeram um anime novo, foram pra outra vertente. Dane-se, bora escrachar isso aqui. Bora escrachar, ou se realmente, tipo, sei lá, mudaram muito, sabe? Eu não sei. Aham. Eu não sei dizer, mas eu vi só o anime, não tenho contato com o mangá clássico, eu sei que o traço muda bastante, tem muito atraso. Até hoje eu acho que saía esse mangá quase, desde os anos 90 até hoje quase. Tipo um Berserk da vida, só que deu errado. E tem fã de Bastard aí que vai aparecer falando, né? Quer ver? Falando como assim? Mas, enfim, eu achei muito louco, mano, porque tem umas cenas, tipo, eles até zoam com isso, tipo, o personagem ele vai perder. E ele é tipo um mago fudidão, assim, muito forte. E ele fala, não, eu não vou perder porque eu sou protagonista, tá ligado? Ele começa a falar assim, tá ligado? Que loucura. Sei lá, Vou mano. procurar depois, mano. É interessante, achei assim, tá ligado? É interessante. interessante. Não é pra todo mundo, porque tem muito hate mesmo. Tem umas que falam, cara, nossa, pra quê, Isso é velho? chato. É. Mas é muito doido, assim. Eu pensei nisso na hora que eu tava vendo, tipo, sobre Dark Fantasy. Falei, mano, será que encaixa mesmo se eu tô, tipo, metendo louco e botando no nome, sabe? Tipo, Sim. Heavy Metal Dark Fantasy, tá Sim, ligado? Tipo, sim. um bagulho meio assim. Mas e você, João? Como que você entrou em contato, você lembra? Cara, se for pra meter o louco mesmo, eu acho que seria que nem o Veronese no Crepúsculo, mas eu vou puxar um pouquinho antes. Eu acho que talvez o Anjos da Noite, aquele filme lá, tá Nossa, eu ligado? gostava muito desse Bem filme. lembrado. Que foi um mano. dos filmes que me traumatizou, assim como o Van Helsing também. Tipo, porque eu via, tinha sangue, tinha uns bichos estranhos, era numa outra época, eu ficava, nossa, mano. Sim. Aquele João e Maria Caçadores de Bruxos também, eu acho que Não, ele eu se amo esse Eu fui defendendo. no filme, cinema cara. ver Eu esse. também, mano. Eu fiquei Muito bom. apaixonado por esse filme, Eu mano. lembro que tinha um jumpscare no começo, quando as crianças são sequestradas, aí a bruxa pula na tela. Nossa senhora, mano. Eu acredito que são esses, assim, mas, tipo, é uma época que eu era bem, tipo, pequeno, assim, eu não lembrava Tipo, eu não sabia da existência desse Sim, gênero Dark Fantasy. também. Foi quando eu comecei a me envolver mais com RPG, Aham. a ler mangá, ver anime, que eu comecei a entender mais sobre isso mesmo. Comecei a pesquisar sobre os gêneros mesmo. Na minha resposta séria, eu acho que é parecido com a sua mesmo. Tipo, só surgiu o gênero. Talvez algumas obras que eu tava consumindo eu acabei descobrindo depois que era Dark Fantasy. Mano, mas achei curioso, porque eu acho que eu tive muito contato com... Eu tive muito contato com Dark Fantasy na infância, tá ligado? Tipo, eu vi muita... Não sei se vocês viram a lenda de Beowulf. Sim. Passava muito no SBT. Ele é Dark Fantasy, real. Mano, pra mim ele era ele é tipo um God poema. of War. Ele é um poema? Ele veio de um poema, não lembro se é nórdico, o que é, que é a lenda de Beowulf, que tem o Grendel e tudo Isso, mais, né? Grendel, mano. E tem a animação e saiu recentemente um quadrinho do Rubin, né? Que ele faz a arte, que saiu pelo Pipoca Nanquim aqui no Brasil, que adapta a lenda de Beowulf, o poema original. Uhum. Readapta ele. E tanto que o filme tem a Angelina Jolie, tá ligado? É uma animação 3D. Caraca. Sim. E aí lembra, pra mim, na época, Com os tipo, olhos perdidos. eu gostava muito de God of War, então não, pra mim era tipo, meu Deus, isso aqui é God of War, é o filme, tá ligado? Eu achava muito da Sim. hora. E aí você falou Anjos da Noite, é legal porque eu tive muito contato com videogame. Sim. Então eu joguei muito Diablo 3 na infância. Diablo é um dos grandes expoentes, tipo, de Dark Fantasy dentro dos games, assim, facilmente. Sim, a gente É o tem mais essa clássico. tendência nos últimos anos de ter essa estética medieval, fantasia e terror, muito por conta de Dark Souls. Sim. Mas Dark Souls eu tive contato faz pouco tempo até, tipo, eu joguei o primeiro faz uns 5 anos mais ou menos. 5 anos. E aí Bloodborne, que
foi o que eu tive contato O primeiro. Veronês brilhando o olho assim, Bloodborne, você que foi, disse. mano, eu joguei Bloodborne, se eu não me engano, em 2016, mais ou menos. Nossa, então, jogou bem antes que então eu. eu devia ter uns 13, 14 anos quando eu Caramba, joguei. foi Eu joguei tempo atrás, cedo, pô. eu joguei cedo. Caramba. E aí, tipo, junto com O cara já Bloodborne... passando raiva na cidade. Não, nossa, o tanto que eu farmava nessa época. Mas junto com Bloodborne, antes mesmo eu tinha jogado The Witcher 3. Que eu acho que também é um dos jogos que mais marcou, assim, nesse sentido. Eu de citei os fantasia. livros, mas obviamente os games também entram. Embora eles não Sim. adaptam os livros, a estética tá lá, a temática dos bruxos, dos bruxeiros, né? Os Witchers. É. Sim. E a série também, né, acaba puxando bastante. Sim. Deu um trocado pro seu bruxo, ô vale abundante. Pra que ô você for vale lembrar disso, abundante. Nossa, ô, ô. Tava enterrado na minha memória, Tem 5 um anos funk da atrás. MC Marra sobre Sério? Tem. Eu não vi, Nossa, depois mostra. Eu também Tem não. muito, mano. Mas eu acho que eu tive muito contato por conta de videogame. Série eu não lembro, série e animação eu realmente não me recordo se eu cheguei a ver alguma coisa. O máximo, nossa, isso é meu pai de falar, né? Eu citar esse porque é o proibido nesse podcast, que é o Sete Pecados Capitais. Sete Na- Pecados. Mano, Não ele sei pode se- ser Dark Fantasy? É isso que eu penso. Será que Porque pode? ele tem uma violência, mas não é violência tão, tipo... É, ele não trata temas E você não sérios. tá pegando os vilões como protagonistas, são os heróis, né, da história. Depende, então o Meliodas, ele varia. O Meliodas faria. É porque é um demônio, Depende. né? Ele é Também. um demônio, ele é um Ele é demônio. escroto também, porque ele fica pegando a mina lá. É, Nossa. sim. Tem isso. Mas eu acho que talvez... mas pensando nessa estética medieval, mais Coitada da Elizabeth, sombria, talvez Sete Pecados Capitais, agora eu não me recordo, talvez eu já tenha visto mais alguma coisa, mas eu acho que videogame foi algo que me marcou muito, assim, Diablo 3, eu lá jogando com meus amigos, sendo um maguinho lá, destravando. Maguinho, spamando magia. É, nossa, sei lá, enfrentando o diabo e pá, indo pro inferno, pro céu, tipo, era muito louco. Mano, Arthur, você tava falando de videogame agora, eu lembrei de uma coisa que eu não sei se encaixa no gênero, mas eu vou deixar aqui a questão pra vocês. Devil May Cry se encaixa em Dark Fantasy? Pra mim, sim. Cara, eu acho Eu que acho sim. que Ah, pra sim, mim, sim. mano. Ah, então o meu Vai começo foi ter com o Devil anime. May Cry. Vai ter o anime, Vai né? ter o anime esse Vai, ano. vai. Esse ano. Quer dizer, não sei se vai ser esse ano, porque não falaram mais nada até Não fala agora, mais né? nada. A ideia é que é esse ano e seria da Netflix, né? Sim. Se eu Inclusive, não me falando engano. Netflix, outro Dark Fantasy aí recente é o Castlevania. Caramba, legal. é verdade. O Castlevania Sim. entra como Dark Fantasy, inclusive ele pega vários clichês, assim, dependendo do que você pega, ele tem a estética toda de Dark Fantasy, tem a temática do mundo, né, que eu falei, tipo, do mundo sempre tá aquele negócio opressor, tem os vampiros ali e tudo mais, negócio mais dark e tal, ao mesmo tempo que se você pega o Sinfonia da Noite, você pega o ponto de vista do vilão, que é o vampiro, que é o Verdade. Alucard. Sim. O Alucard é protagonista lá. Sim. É bem legal isso. Mano, você tinha prometido falar sobre Dark Souls, que você falou que você tinha um paralelo com Berserk, fiquei muito curioso pra ouvir o que você tinha pra falar, mano. Então, voltando pra série Souls aí, deixar meus amigos ficarem felizes, pra quem não conhece, é uma série de games da From Software, onde basicamente tem toda essa estética, né? O autor mesmo, que é o Hidetaka Miyazaki. Hidetaka Miyazaki, ele é bem inspirado em Berserk, ele já falou isso, que ele ama o Miura, que é o Sim. criador de Berserk e tudo mais, a estética toda tá lá, e ele pega muito dessa característica também do Dark Fantasy, lá daquelas ideias dos anos 70, que é aquela ideia do primeiro autor que eu citei, que é do segundo autor, na verdade, que é essa questão do Green Dark, bastante, que é essa questão do mundo ser um mundo, tipo, destruído, decrépito, onde tudo é um problema, tudo é um inimigo pra você, e essa questão toda, além de muita violência e monstros bizarros que flertam com o terror. Porém, acredito que toda essa série é muito mais interessante, né, a série Souls, pela questão de que eles imprimem a questão do Dark Fantasy no jogador, sabe? Isso que eu queria colocar, que é a questão de que a morte dentro do Dark Fantasy, quando você pega esse conceito desses caras, eles falavam que era uma questão presente que você não poderia controlar. E o medo da morte constante era algo que era colocado nas obras de Dark Fantasy. E isso você pega no Souls-like como um todo. Isso é muito legal. Porque o jogador, a todo momento, tá com medo da morte também. Sim, Ele verdade. imprime a questão do protagonista. Porque às vezes tem jogos que você joga, tem toda a estética dark e tudo mais, da fantasia dark. Porém, você tá de boa, tá acompanhando a história e tal. Cara, quando você joga esses jogos que é muito punitivo, Sim. o medo de morte é real em você Verdade, também, tá ligado? Eu acho De isso muito perder e legal na voltar série tudo. Souls. Eles pegam a narrativa e todo o gênero e aplicam na gameplay, né? gameplay. verdade. Aplica tudo na Isso é gameplay, fantástico. tipo, não tem historinha tanto assim. Tanto que o Arthur tava me contando do Elden Ring, que você tem que seguir a história como se você fosse o personagem lá lendo as coisas, sabe? Não tem tanta cutscene assim mostrando a Sim. história. Eu acho que não tem... Só o Sekiro que realmente tem cutscenes que são mais elaboradas, mas é a história mais simples que eu consigo me lembrar. Eu tava até vendo, tipo, uns vídeos sobre Dark Souls,
E é muito interessante porque todo jogo você basicamente tá lidando com uma era que tá decaindo. A história é bem Você É, parecida. história decadente sempre. Mano, você nunca tá no auge de uma era, você Verdade. raramente enfrenta um inimigo que ele tá no auge dele, você sempre enfrenta a versão mais ferrada, tipo, mais desgraçada dele, tipo, já no final. Por exemplo, no Dark Souls 1, você tá, tipo, tem um momento que você enfrenta o Artorias, né? Que ele faz parte da DLC. Sim. Tanto que a capa da DLC, o Artorias, ele lembra muito o Guts na Berserker Armor, quando ele tá, tipo... É um frame muito icônico, que é ele, tipo, de lado, e aí tá, tipo, a capa dele meio que indo pra frente, a espada dele tá nas costas. É igual. Ah, sim. É, tipo, é a um- pose é um deles é pra um. igual. Uhum. Tem muita referência de Berserk até Berserk- bater, tipo, bater na mesma tecla, né? Falar que tem Sim, que é verdade. parecido e tal, tá Tipo, ligado? eu acho que até pelo fato do Mira ter falecido, tem muita homenagem em Elden Ring, que é o mais recente. O primeiro boss da DLC, que nem é um boss principal, tá? Ele é um boss de uma dungeon que você passa por ele. E foi muito engraçado, porque a comunidade de Elden Ring tava tipo assim, meu Deus, eu tô muito overpowered, tô level 150, eu vou dar uma surra em todo mundo. E aí chega um maluco lá com uma espada grande, uma besta acoplada no braço e te dá uma surra. Caralho. Sério? É o mano. Blackout Knight, tipo, você entra... Porque em Elden Ring você tem muita dungeon secundária. Sim. No jogo base... Esse cara é um problema pra todo menos pro Alan, né? Não, ele tomou um pau também, não tomou, mano? Eu tô zoando, mas só ele é apelando, não vi ainda, ele Mano, usando. tipo, eu vi um vídeo que, tipo, ele começa a tacar magia no Blackout Knight, aí o Blackout Knight dá uma volta nele e dá uma cacetada. Dá uma cacetada na cabeça dele. Deve ser muito engraçado. Mas é muito, tipo, Eu meio que adoro o dá, Alan jogando. dá tipo, Sim. uma humildade em você, sabe? Eu acho que vai ter uma homenagem e tal, colocar esse como o primeiro boss. Você vê na estética, você vê muitos personagens no Dark Souls 1, inclusive. E voltando pro Artorias, é curioso porque ele é um personagem que, tipo, tem toda a questão da chama, do fogo, que, tipo, primeiro só existem os dragões, aí surge a primeira chama, aí surge, tipo, outras criaturas, surgem os humanos, aí tem uma guerra dos humanos contra os dragões, aí a chama começa a se extinguir, e depois você meio que é a pessoa que tenta ressuscitar essa chama, tá ligado? E pra você ter noção, tudo isso que o Arthur tá falando, provavelmente você encontra em textos e armas ao longo do jogo. Não, porque é a normalmente tem uma cutscene coisa- inicial do jogo. A Tem? cutscene Ah, tá. inicial É. explica isso. Porque pelo que ele me contou, era tipo isso, que era a história, tá ligado? Eu não cheguei a jogar, tá, que, tipo, gente? essa parte é meio como se fosse... É tipo a base antes- do mundo. né? É antes de você nascer, antes de você surgir. Tá Cara, ligado? beleza, Então, beleza. tipo, não é a história do jogo em si, tipo, Aham. o que você tá fazendo ali. É, tipo, o prelúdio, porque, tipo... Beleza. É igual eu comentei, como acontece muita coisa antes de você existir, é uma coisa bem Game of Thrones. Game of Thrones puxa muito isso também, não vou dizer que é inspirado em Dark Souls, porque não é, mas tem essa coisa de, tipo assim, beleza, você tá vivendo essa era, você tá vendo esses personagens, mas aconteceu muita coisa antes, tipo, teve muitas intrigas tão grandes quanto essa, Sim. e, sei lá, essas coisas meio que, não vou dizer que se perdem, porque tem um impacto no futuro, Sim. mas elas ficam, tipo assim, beleza, é relevante agora, mas daqui 200 anos ninguém vai lembrar seu nome. E em Dark Souls tem muito isso, tipo, no Dark Souls 1 você tem a opção no final de, tipo, você incorpora a chama, você vira um Lorde das Cinzas, que seria, tipo, vou tentar dar um suspiro a mais pra esse mundo, mas eu vou estar alimentando esse ciclo. Então tem muito esse ciclo da coisa maior. Você tá Aham. tentando fugir dele e você não consegue. E aí você, beleza, você Que é um vira uma... paralelo com o Berserk também, né? Na questão de lutar contra o destino. Sim, É sim. bastante. E aí depois você pega no Dark Souls 2, no 3 em especial, porque no 3, de novo, tá tendo o fim do mundo, e aí você enfrenta no final o Soul of Cinder, que seria a Alma das Cinzas, que aí seria a culminação de todas as pessoas que foram Lorde das Cinzas. Caramba. E aí tanto que ele, tipo, tem várias armas, então ele meio que faz uma alusão a, tipo, cada estilo de player e tal. Tanto que depois, no meio da luta, você começa a ouvir a trilha sonora do Gwyn, que é o primeiro boss de Dark Souls 1. E aí, Que legal. tipo, Da Dark hora. Souls 3 é bem fanservice, tá ligado? Muita Sim, gente não tem gosta. bastante. Dark Souls 3 Sim. acho um dos mais fracos, mas eu acho ele legal, tá ligado? Você também jogou, né, o 3? Eu joguei o 3 e o 1. Não O joguei 2 é o dois. único que você nunca jogou. É, né? Nunca jogou, beleza. O O cara 3 foi pulou o dois. que eu joguei É. também, preciso finalizar. Ah, você não terminou, Não, mano? não terminei. É muito bom, mano. É muito, muito bom, mas tem esse paralelo aí. E eu achei legal, eu vou até fazer uma menção. Qual que é o nome do canal no YouTube? É Quadrinho... Na Sarjeta? Na Quadrinho na Sarjeta. sarjeta. Porque ele fez um vídeo sobre Berserk, sobre Mal Absoluto, Dark Fantasy, que eu achei muito interessante. É bem legal. Porque ele faz um paralelo que, tipo assim, acho que ele pega uma filosofia ocidental, que eu não sei se é do Agostinho, que é tipo assim, o que é o mal, tá ligado? O que é a maldade? E aí ele fala que, tipo assim, tá, Deus criou o mal, Deus é bom, então ele não cria o mal. Então o que seria o mal? Seria tudo aquilo que tá além do toque de Deus. Então, Sim. tipo, seria as trevas. A ausência do bem, por exemplo. Exato, tipo A assim, ausência absoluta do bem. o paralelo da luz e tal, eu acho que Dark Souls acaba pegando isso, tipo, da chama, então a partir da chama veio as trevas, aí as trevas tem o mal, e aí, tipo, se a chama se apagar, as trevas vão consumir tudo, mas a gente vê que isso acaba sendo um ciclo. Então a gente vê muito essa coisa, tipo, dessa entidade quase que transcendendo a humanidade,
que é tipo a luz, o Deus, ou tipo o mal, as trevas. Sim. Que a gente vê muito isso em Bloodborne também, em Pinga certo até nível. no horror cósmico, né, do Lovecraft, que a gente Sim. citou antes, que é aquela ideia Verdade. de entidades que são o mal absoluto de tudo e que vivem muito acima dos seres humanos, sabe? Tipo um bagulho assim. Sim, que vai além da compreensão humana. Bloodborne é legal porque ele até puxa muito do Lovecraft. Eu tava vendo um vídeo sobre isso, que muito da inspiração pro Bloodborne, enquanto toda a série Souls lá, tudo mais, eles puxam muito pro questão do Berserk, o Bloodborne, o... É, Você pode falar, mas Lovecraft é, tipo, pra Lovecraft caralho. total, né? Sim, é muito. Ih, agora é minha vez. Cara, Bloodborne é legal porque ele começa como um fantasia sombria bem clássico, então tem Sim. tipo, lobisomem, vampiro. Parece o Van Helsing, né? Parece no começo. mano, Bloodborne no começo é Van Helsing 100%. Porque você nasce, tipo lá, bora bater em Caçador de lobisomem, monstros, né? né? Bora É, bater em monstros lobisomem. clássicos. Isso. Então, tipo, a cidade tá infestada de lobisomem e pá, só que você chega na metade do jogo e você fica, calma aí, campeão, não é só lobisomem isso Alienígena. aqui. Calma aí, Surge um campeão. ZT, surge, O sei quê? lá. Caraca! Mano, é Lovecraft o bagulho, 100%. Que loucura, cara. Então, não sabia sei, disso. spoilers para Bloodborne, talvez, mas no jogo a licantropia das pessoas é causada por um sangue antigo, corrupto. Mano, basicamente os caras encontraram uma tumba de uns alienígenas gigantes que são tipo umas entidades, uns deuses. Isso é tipo uns Cthulhu. Uns Cthulhu, uns sim. bichos lá, uns deuses de outro universo. Isso, e aí eles descobriram que o sangue desses bichos curava. Então, um mano, não vou entrar tanto na história do jogo, mas um cara, o Lawrence, ele começou a distribuir esse sangue desses deuses pras pessoas, Aham. pra curar as pessoas. Ele criou a Igreja da Cura. Só que esse sangue não é tão bom, né, mano? Pô, injetar sangue de alienígena não é legal. Faz tão Faz bem. sentido, né? Faz sentido. pô. E aí todo mundo começou a virar lobisomem. E aí a igreja criou os caçadores pra matar as feras. Então os caras, eles... Criaram um problema e tentaram criar uma solução. Exatamente, só É que que eles só nem estão quando matando você- as pessoas, né? É que nem quando você libera um animal pra eliminar uma praga e depois você vê que esse animal que você liberou virou uma praga e você quer liberar Exatamente. outra pra... Então o que é Exato. legal no jogo, tem uma área que você não pode matar as bestas. Tem um caçador que se você matar uma fera, ele atira em você. Então, Nossa. tipo, porque ele sabe que as feras não são do mal, são só pessoas infectadas. E o Aham. problema é a igreja mesmo, não Sim. os monstros. Nossa, eu E com aí- 14 anos jogando essa parte, velho. É que muito ódio. profundo. Mas é muito louco, cara. Tipo, vai de matar monstrinho pra... Eita, porra, a igreja Eita, é foda, porra. né, mano? É, Os caras que eu mano. estou trabalhando não são tão legais assim. É. Então tem toda essa crítica religiosa também, né? Nossa, por trás desse Bloodborne tem simbolismo, muita mano. camada religiosa, muita. Pô, muito legal. Obrigado, time- Veronese. Agora você vai me fazer jogar Bloodborne. Eu Mano, pensei que ia falar, agora você estragou minha experiência. Eu pensei que ia falar. Não, me deixou Mano, muito mais eu acho que tem um hypado paralelo agora. muito forte também, porque a gente sabe que o Lovecraft ele era uma pessoa zoada, Complicado, né? sim, Tipo, é pô, complicado. ele tinha opinião, ele era racista mesmo, isso tá incorporado na obra dele, tipo, não tem uma dissociação quanto a isso. E a gente pega Bloodborne, ele meio que vai contra... Assim, a gente tem várias outras obras como Lovecraft Country, É, isso que é eu ia uma falar. série Sim, da... Primeiro é sim. um quadrinho, né? Não, é um livro, se eu não me engano. Ah, tá. É um livro. Aí eu acho que depois tem a versão em quadrinho, e recentemente teve a série que tem até o Jonathan Majors, Majors, Jonathan ele é o Majors. protagonista, que pega essa coisa, tipo, do racismo e fala, tipo, tá, beleza, tem esses monstros aqui, essas criaturas que transcendem a nossa compreensão. Só que o Jordan terror Peele que é é o o diretor, racismo, né? né? É, exato. É o Jordan Peele, o diretor, né? Eu Ah, acho que ele é? é produtor, mano. Ele deve ser produtor, né? produtor. Eu acho que ele é produtor. produtor, acho que ele não chega a dirigir. Ah, É, tá. ele adora se envolver em projeto assim. É, eu acho que teve até aquele Candyman também, ele é produtor. É, ele é Sim, produtor Candyman, também. ele é Mas produtor. dirigir mesmo só tem a trilogia dele lá, o Nope, Nós e Corra. Isso. Vai ter o sim. quarto filme que ele anunciou faz um tempinho. Mas Lovecraft Country pega essa coisa do mito do Cthulhu, do Lovecraft e fala, tá, beleza, você tem esses monstros, agora vamos ver como uma família negra lida com isso, em paralelo com, tipo, todo o racismo que existia. Sim. Então tem até aquela coisa do... Acho que, se eu não me... Faz um tempo que eu vi, tá? Ele é de época, se eu não me engano, Ele né? é, ele é, pega tipo- aquela época bem... Ainda é, né? Mas bem racista, nível absurdo que aconteceu nos Estados Unidos. Sim, Sim. eu acho que é, tipo, década Legal. de 40, 50, tanto Sim. que, Acho que por aí. que o protagonista, ele lutou na guerra, inclusive. E, E aí tem ele tá toda voltando. a questão lá do livro, né? Que eles têm pra como sobreviver aos brancos, negócio assim, pra É, evitar o nos Green Estados Book. Unidos, o Green Book e tal. E aí eles meio que têm que fazer uma viagem. Se eu não me engano, o pai do protagonista tem alguma relação com o Green Book e tal, mas tem um momento que eles fazem uma viagem e tem uma cena muito tensa que nos primeiros episódios eles estão numa cafeteria e aí eles falam, tipo, começam a discutir por que a Casa Branca é branca. E aí tem uma questão, eu não vou lembrar, eu não vou tentar falar exatamente com, né, Propriedade e é, tal. porque eu não lembro tão bem.
Mas tem uma questão, tipo assim, tá, eles incendiaram o lugar e depois pintaram de branco pra disfarçar. Aham. E aí eles fazem um paralelo, talvez, com, tipo, essa questão do racismo, de, tipo, pô, eles queimavam pessoas ali e tal. Eles estão numa cafeteria, eles começam a ver que tá tudo branco lá. Aí, tipo, eles começam a ficar meio, tipo, mano, Essa cena é sinistra. tem algo de errado aqui, tá Sim. ligado? Algo de errado não está certo, E aí eles caralho. começam, eles vazam dali, tipo, um policial começa a perseguir eles também. Então, tipo, tanto as pessoas quanto as autoridades são uma ameaça pra eles. E entra nessa questão do mal sempre presente, né? No É, caso, é o eles não racismo aí, esse mal maior que ele Sim. coloca no lugar. Tipo, eles vão até morar numa casa em um momento, e essa casa é aquela coisa, né? Tipo, pô, você tem um elevador, o elevador te leva pro inferno. Tipo, sabe? Tem uma conexão nível Dark Souls 1, que é tipo, um lugar te conecta com outro, nada a ver. E aí, você tem essa coisa dentro da casa, mas ao mesmo tempo tem pessoas do lado de fora querendo te matar. Que serão pessoas... Porque é um bairro branco. Eles Ok. se mudam pra um bairro branco. Então a série... Inclusive, essa série é muito boa nesse sentido, né? Que o racismo é mais vilão do que Sim. os mitos O racismo de Cthulhu é o ali, terror, tá ligado? né? Esse É, é o né? verdadeiro terror. Tem até uma coisa de, tipo assim, até questão de gênero, porque você tem a vilã, vamos dizer assim, ela meio que faz parte de uma linha que descende, que envolve, mexe essas coisas com o sobrenatural, além, só que por ela ser mulher, ela não tem tanto esse direito. Tipo, eles falam assim, mano, você é mulher, você não pode mexer com magia, tá ligado? Sim. E aí ela, tipo... Não lembro disso. Ela- Eu vi o comecinho só, tá? Ah, tá, então acaba vi o sendo um pouco começo. mais pra frente, talvez eu dê uns leves Ah, spoilers. tudo bem. Mas Até eu voltar a ver. Sim. tem esse ponto aí. E aí ela, tipo, acaba tendo que... Ela faz uma magia que ela consegue se transformar em homem. Ok. Então ela, tipo, assume o corpo de um homem. E aí, em paralelo, tem uma mulher negra que ela consegue virar uma mulher branca. E aí Caraca. mostra ela, tipo, tendo esse privilégio e tal. Mas, enfim, né? Eventualmente ela renega isso e fala assim, mano, que merda é essa? Tipo, não vou Sim, viver isso. Sim. Mas é bem legal, assim, eu gosto como essas obras, tanto Lovecraft Country como Bloodborne, pegam essas coisas que são meio sagradas, ou tipo, não, beleza, isso aqui dá, a gente vai... Porque tem muito isso em obra clássica que tá datada, que tipo, mano, não vamos mexer. Não vamos Aham. tocar nesse assunto, Sim. vamos fingir que não existe e bora só seguir. Harry Potter também tem muitas essas críticas, Sim. por questões da J.K. Rowling e tal, até questões contra judeus e afim. Mas tem esse certo puritanismo, vamos dizer assim, É. de não alterar. E a gente vê isso não só em obras de terror ou afins, mas até em quadrinhos É, e tudo, outras assim. obras. Tem muita questão, às vezes, tipo, que você pega que é racista e os caras falam, não vamos mexer, não vamos mexer. Mano, tem que mexer, sabe? Quando pega Verdade. hoje em dia, você tem que tratar sobre isso. Essas obras aí que colocam o racismo como centro de obras do Lovecraft, né? Trazendo conceitos dele, tem que existir até pra tentar, tipo... Não deixar essas obras pra trás, porque tem coisas boas nelas, mas tirar esse lado ruim delas, sabe? Sim, sim. Meio que consertar essas partes que tem que admitir. Tipo, não é porque é clássico que não vai ter problema, sabe? Sim, Uhum. verdade. Você tem que mexer nisso. E ao mesmo tempo, acho que não é algo que precisa, vamos dizer assim, ah, tá, beleza, vamos tacar fogo nos livros do Lovecraft e fingir que nunca existiu. Tipo, porque ele é relevante, ele influenciou muita gente. Sim. Mas é isso, sabe? Tipo, gente, é possível você reconhecer que o cara é um merda e fez coisa boa, tá Aham, ligado? sim, Tipo, a claro, obra pô. tem coisas ruins, mas, tipo, ela tem a sua influência e tal. É saber separar o autor da O obra, próprio né? Howard do Conan, ele era meio, tipo, tinha uns problemas dele e tudo mais, mas até hoje lembra do personagem Sim. e tal. Os personagens foi pra Marvel, teve quadrinho, tem um monte de coisa, né? Hoje tá voltando com força, então é interessante, tipo, a gente reconhecer tudo isso, sabe? Sim, e eu acho Sim. que nem entra na questão de, tipo, separar o autor da obra. Eu acho que é justamente isso, você saber, tipo, pô, os dois estão tão ligados. E aí reconhecer que, tipo, tá, eu vou consumir isso com consciência. Eu acho que o pior é você, tipo, tentar fingir que não existe. Você tá Sim. vendo aquilo ali e falar, mano, não é isso, pá, tá de boa, não tem nada demais. Que não é o caso do Lovecraft. E a gente pega Bloodborne, tem a questão da igreja, né? Pô, uma entidade sagrada por séculos aí que ferrou muita gente, Sim. ferrou vários países e tal. E agora você vê como essa figura que, tipo, tá tentando pegar esse poder que transcende a gente pra tentar botar ordem nas coisas ou tentar tirar benefício próprio. Sim. Tanto que Bloodborne tem uma questão de, tipo, você mesmo tentar transcender, né? Sim, tem muito isso. O jogo... tem aquele vídeo que eu te mostrei, né? Sim. Que- Fica à vontade pra falar, mano. Tá Fica à bom. vontade aí Tem, do tipo, Bloodborne. Bloodborne você pode ter... Tem infinitas interpretações. Tipo, tem... Se você é mulher, você vai tirar muita interpretação de Bloodborne, porque tem muita coisa de ciclo menstrual e coisa de aborto. Tem sério É isso? muito, tipo... Eu vejo muita análise de Bloodborne, e tem uma que eu vi que era de uma moça, e foi uma das melhores, assim, porque ela tira uma interpretação nova. É muito foda. Caramba, que Caralho. legal. É muito legal. Por isso que, quando eu escrevo alguma coisa, eu peço ajuda de mulher e tal, porque eu quero ter esse... Essa noção, né? e escrever coisa que talvez nem eu mesmo tô entendendo o que eu tô escrevendo. Sim, exatamente. Mas Bloodborne tem isso de você transcender, então tem esses deuses, esses ET maluco,
E basicamente os caras querem é chegar no nível deles. Então é meio que uma corrida da humanidade pra chegar nisso. Eu acho até legal a brincadeira da cidade gótica. Aham. Porque a arquitetura gótica é como se fosse uma arquitetura que tá tentando alcançar o céu, Sim, né? sim, então, sim. na vida real tem esse negócio todo da igreja, que a arquitetura tá, tipo, tentando chegar chegar até em Deus, a isso. Sim. Aham. E Bloodborne brinca com isso, porque é um terror cósmico numa cidade gótica, então tem toda essa brincadeira de, mano, tá todo mundo tentando E transcender tem e uma tal. questão de sanidade também. Esse negócio de transcender, inclusive, eu queria só abrir um parênteses aqui antes de voltar pra sanidade. Aham. Que eu lembrei que também tem isso no RPG do Selbit, né? No Ordem Paranormal tem um negócio de transcender pra você fazer as magias do outro lado. Que é um tem uma Dark parada Fantasy assim. também, é, um né? Dark Fantasy também. Olha, que legal, não sabia. Mas voltando, tem o bagulho de sanidade, você tava me contando que eu achei muito interessante que você tava falando de Bloodborne. É, Bloodborne no começo é um... É o discernimento. É o discernimento, mas como que a gente Discernimento, né? falou no começo, é só Van Helsing, né? É, Van Helsing, exato. Só que conforme você vai... Cada coisa maluca que você vê, você ganha discernimento. Sim. Então, você vê um lobisomem gigantesco, eita porra! E aí você vai ganhando. Então, conforme você vai indo, cada coisa maluca que você vê, você vai ganhando discernimento. Caraca. Quando mano. você chega num ponto de discernimento, você começa a ver coisas que estavam lá desde o começo, mas você não conseguia ver. Então, não é que as coisas aparecem, é Elas que já você... estavam lá e você não viu. Exatamente. Caraca. Agora você tem discernimento pra conseguir ver além, entendeu? É um bagulho Mano. parecido quem joga o RPG do Selbit aí com o Exposição Paranormal também, que você tem, tipo, quanto mais exposição paranormal, mais conhecimento você tem do outro lado. Tem uma parada Berserk tem legal. isso também um pouco, tem tipo outros planos e tal, né? Ah, é, tem Ah, até o existe arco isso da no Berserk fantasia, né? Porque quando a gente começou a falar de Dark Fantasy e Green Fantasy, por começar numa coisa mais medieval, política, tudo bem que é cheio de ação, mas depois é meio que mesclando as duas realidades. Sim. Elas vão sobrepondo. Isso acontece várias vezes também. Tipo, no começo mescla com uma camada, não sei se é uma camada do inferno, sei lá, vê um monte de demônio. Só que acontece acho que mais 2 vezes na história, conforme vai indo, Depois vai aparece tipo... elfo, fada, né? Tem umas paradas dessa. Eles vão, tipo, mesclando outros planos e vai cada vez Caraca. vai aparecendo mais bicho bizarro. Por isso que o último arco é fantasia, porque é Sim. como se mesclasse com um plano faérico, e aí surge dragão, fada e a porra toda. Ah, tá. Mas são necessariamente ruins? Não sei, cara. Não sei, cara. Depende, acho que a maioria é. Nossa, porque é foi o não Berserk. sei mais genuíno de todos. Não sei, cara. Cara, é Berserk, então a Miura, maioria né? das coisas é bem ruim. Tá, tá. Verdade. Mas, até fazendo. Você comentou da maternidade em Bloodborne, tanto que pra você fazer o final verdadeiro, você tem que coletar 3 fetos. Nossa. 3 cordão cordão umbilical, umbilical. cordão Sim, umbilical. sim. Isso é bem bizarro. Tem muito essa questão de maternidade durante o Caraca, jogo. meu. Então você encontra uma enfermeira dando a luz, você encontra uma prostituta que pare um demônio. É verdade. É bizarro. Que mais? Onde que é o Tem, outro tem cordão? aquele do carrinho de bebê, que é tipo, você enfrenta uma criatura que Isso, parece um o boss corvo. final do... Não o boss final. Depende do caminho que você fizer, mas Ele é um pesadelo, né? Se não me engano. é uma babá de um bebê mágico. sei lá. Mano, é uma viagem, é muito legal. Sinceramente, pra pessoa que escreveu isso, é quase um superpoder saber escrever isso com subtexto. Claro que o que vocês disseram foi bem literal, né? Aham, sim, Mas, sim. Sim. tipo, durante o jogo, principalmente no Souls-like, isso acontece de forma muito natural, né? Sim. Tá lá e você só percebe quando você finaliza o jogo ou quando você assiste Sim. uma análise, Ou né? você nem percebe Ou nunca. Ou você nem Você percebe, nem percebe, exatamente. ele fica por lá. Acontece. E, cara, eu acho isso muito maluco, né? Porque é uma camada a mais que dá pra obra que a gente tá vendo, assistindo, lendo ou jogando. E que ver isso em Dark Souls é simplesmente maluco. É uma das minhas partes preferidas. Falando em maternidade, uma parada que me lembrou agora é Evangelho também, que tem muito essa Nossa, questão, tá ligado? Mas sim. você acha, mas entre Dark Fantasy e Evangelho? Cara, eu tava vendo gente colocar, eu achei, tipo, mano, eu fiquei muito na dúvida, eu fiquei, tipo, entra, não Tem entra, essas entidades entra. maiores, você tem que É, lutar é contra verdade, Tem as né? entidades maiores, tem o mal de você não querer pilotar o robô porque você tem o medo da morte, que é o medo constante da morte do Shinji. Verdade. A questão da depressão dele, que vai crescendo, que também pode ser meio que um mal ali que tá querendo tomar ele. Tem a questão dos anjos, que vai acontecer o terceiro impacto de qualquer jeito. Você vê todas as realidades paralelas, até nos filmes, que em algum momento vai ter um impacto que vai ferrar com o mundo e tal, e não tem como evitar. Até que no último filme evitam, né? Dá um jeito lá, mas a ideia geral é que não dá pra evitar e tal. Então eu acredito que dá pra entrar em um mecha Dark Fantasy, assim, Cara, eu tá acho que ligado? entra, Caraca, É assim, porque legal. a estética não parece, né? É, a Quando a gente pensa estética na não parece, estética, não né? remete Dark Fantasy. Então, tem essa loucura aí, mas eu pensei nisso. Mas eu acho que até Elden Ring tem essa questão da maternidade também, porque primeiro que você tá lutando contra uma família, né? É verdade. Você me contou isso. Tipo, você tá enfrentando os descendentes da Marika com o... Não, o Radagon, mano. Eu não Enfim, lembro o nome dele. É muita gente, tá ligado? É muita gente. E aí tem essa coisa que é tipo, os Outer Gods, que são deuses. Deuses antigos. Eles deram poder pra Marika, aí a Marika ficou a portadora do Elden Ring, que aí seria esse poder divino e Que é tal. o anel, uma referência ao Senhor dos Anéis também, até certo Sim. ponto, né? E aí você tem que meio que coletar esses estilhaços do Elden Ring, porque
tem vários descendentes dela, ela se casa com muitas pessoas e Ou tal. também pode ser uma referência ao Anel de Nibelungo, que é uma referência que o Tolkien pegou, mas enfim, só um devaneio aqui. Aí eu não faço ideia, Quem escreveu a mano. história do The Ring foi o... Qual que é o nome dele? O George R. O R. George Martin. R. R. Martin. Ah, ele é inspirado em Tolkien pra caramba. Então é Real, bem, então é bem possível. Eu lembro de ver em algum E o lugar, Tolkien é muito inspirado no Anel de Nibelungo, tá, gente? Que é uma obra clássica da ópera do Wagner e tal. mas já era de fantasia essa obra? Já é considerado, tanto que a base pro Senhor dos Anéis, segundo, tipo, ver que o Tolkien falava, é essa obra, tal. Uhum. Então tem isso. E o Tolkien pode ser que as Crônicas de Gelo e Fogo, né, que é o Game of Thrones, também pode ser citado como Dark Fantasy. Nossa, total, mano. É porque, assim, quando a gente pega Game of Thrones... Mas pra Green Fantasy, por causa dos dragões, só poucas pessoas têm e tal. Sim, mas é Isso. tipo... Eu acho que quando você era de primeira, Game of Thrones não se apresenta tanto quanto esse mundo fantástico. Acho que ele se aproxima mais do primeiro arco, quer dizer, do segundo arco de Berserk, da Era de Ouro, quando ainda não tá tão evidente essa questão do mundo fantástico e Mas das desde o começo já criaturas. tem os dragões, não tem? Desde o começo? Não. 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 Demora um pouco. Que, tipo assim, no final da primeira temporada aparece os primeiros dragões. Mas até aí, tipo assim, você tem a ameaça do inverno. Então você tem esse mal absoluto Sim. que tá, tipo... mano, Iminente, né? tá iminente, vai chegar. Muita gente não acredita porque já virou lenda urbana, já virou, tipo assim, mano, papo de inverno, tá ligado? Que é isso, inverno, mano? E aí você tem a Que é Daenerys. frio, naquela Você tem a Daenerys, que ela é descendente Targaryen. do Targaryen, isso. E eles eram uma família que possuía dragões. A linhagem deles podia controlar dragões teoricamente. Só que um dos reis que antecede a Daenerys, que é enfim, a descendente dele, mata todos os dragões. Tem uma guerra lá, ele consegue matar todo mundo. E aí meio que a Era dos Dragões acaba. Só que a Daenerys, ela consegue alguns ovos de dragão. Só que fica meio aberto, tipo, beleza. pô, eles vão chocar mesmo e tal. Enfim, eles chocam, tá? Eles No final, eles chocam. Aí, é nóis. E aí volta a ter dragões. Mas você tem, por exemplo, eu acho que em Game of Thrones, eu não acho que o George R. R. Martin, ele é um cara tão bom quanto Tolkien no sentido de criar criaturas. Aham. Tipo, as criaturas dele não são nada elaboradas, não é nada tipo, mano, nossa, meu Deus, que A mitologia única rica. marcante, assim, de cabeça que eu lembro, além dos dragões, é aquele cara de gelo. O Rei né, do da Figurino. Noite. É, o Rei da O Noite. Rei da Noite, possivelmente, porque além dele você Que é tem... igual o Vecna é igual É, ele. o Vecna, o Vecna é uma cópia do Rei da Noite. Aham. Ele... É a cópia queimada, né? Exato. Cópia queimada. É de fogo, tá ligado? Sim. Isso, enfim. Mas você tem muitas religiões. As religiões eu acho que são um fator mais... Isso é bem legal em Game of mais Thrones. mágico, assim, vamos dizer assim, que é mais forte. Porque você tem... Eu não vou lembrar o nome dela, mas ela tem uma bruxa que tem um momento até que ela, tipo... Nossa, ela engravida de um cara... Que aí o irmão desse cara é meio que ele é um lord, um rei de um lugar. Aí ela, tipo, engravida de uma sombra. Aí essa sombra vai e mata o cara. E é tipo, enfim, ela meio que usa a gravidez, o sangue do cara pra criar um bicho, pra matar outro Nossa. humano. E ela, tipo, é uma bruxa, tipo, que segue uma linha de raciocínio de uns deuses. Tem até, não sei se você lembra, que é tipo... Maluquice. Sim. Tem aquele, é tipo um Covenant do Dark Souls, que é... Os Manos do Fogo? Não, aqueles que são de várias faces. Tô ligado, sim. Que eu não lembro o nome deles, mas tem, tipo... Vamos pensar como se fosse Covenants, tá? Sim, beleza. Seriam É várias... um grupo de uns manos sem rosto. São vários grupinhos, tá ligado? Tipo, quer fazer parte do nosso clã? E aí tem um clã que são pessoas que elas conseguem assumir o rosto de qualquer pessoa. Quer dizer, ela tem que matar a pessoa primeiro, né? Ah, Ela mata a pessoa, ela consegue assumir o rosto dele. Tanto Tá. que a Arya, em um momento, ela faz parte desse Covenant. Sim. E aí ela quer se vingar, ela tem uma lista, né? Porque rola umas coisas com ela que ela quer se vingar de uma série de pessoas. E aí, pra matar alguma dessas pessoas, tem uma hora que ela assume, tipo, o rosto de um pai de uma delas. E aí ela fala assim, vamos brindar meus filhos. Aí, tipo, os caras começam a beber, eles começam a, tipo, morrer envenenado e tal. caraca. Então, tipo, é bem da hora essa questão. Mas eu não acho que Game of Thrones é o melhor exemplo pra, tipo... Tá, vamos pensar em criaturas, vamos pensar nessas coisas. Eu acho que Game of Thrones entra mais na Mas questão intriga política. e escrita mesmo dos personagens e tudo mais, Isso, né? isso. De não ter medo de matar também, que ele tem muito isso. Que aí eu acho que o Berserk tem esse paralelo forte, pelo menos o primeiro arco. Eu não li os outros, eu só li... Aham. Tipo, eu vi o anime de 97, que cobre o arco da Era de Ouro. Não completamente, mas cobre boa parte. E eu li os primeiros 2 volumes. Eu não sei se depois mantém essa intriga política ou se vai pra fantasia, bora matar monstro. Cara, intriga política é mais no começo mesmo. Mais pra frente, o Griffith tem um castelo, um reino lá, só que não tem muita intriga política. É só ele mostrando pros outros como ele é da hora e vai salvar todo mundo e tal. Não tem Aham. muita intriga. A intriga tá no começo mesmo. Pode crer. Então em certo nível ele consegue realizar o sonho dele. Sim. Ele tem um reino foda, só que qual que é a pira? Ele tá trazendo os demônios pra Terra. Porque só que... meio que virou o papel dele, né? Porque ele virou
É meio spoiler, né? Mas ele faz parte dos Mano Sim, Brabo. só que Mano ele Brabo. reencarna. Ele reencarna na Terra como deles, tipo né? um anjo É o foda. God Hand. God Hand, é. Hand, É até isso, né? tá. A parada com Deus, né? Tipo, Sim, tocando na cara, verdade. será que não sei se faz sentido isso, a interpretação oriental de Dark Fantasy não brinca mais com religião do que a gente aqui? Porque eles não têm Pera, tanto... oriental, você acha? Isso. Eu não sei, porque tem... A gente falou de Dark Souls, a gente falou de Berserk, eu não sei se É tem verdade, algum né? muito faz outro. sentido. É. Mas eles sempre brincam com mas se você o cristianismo e tal. Se você pegar também Castlevania, mas tem um pezinho no oriental também, Castlevania, né? Os origens da Aham. Konami Sim. e tal. Sim. Então eu acho que é uma questão do Dark Fantasy criticar a religião como um todo, mas se você vê várias fantasias criticam também, então não dá pra Tem razão. citar que é só do oriental. Mas se você pega até Fate, que você tem no Fate Zero, a igreja é meio mais ou menos. Tem os assassinos da igreja lá, tem os executores da igreja Aham. e tal. A igreja faz a mediação da Guerra do Graal, tem umas paradas assim Sim. também. Então é bem presente na cultura japonesa a questão da igreja ser atuante em histórias de magia, sempre. Se você pega Toaru Majutsu no Index, quem foi os criadores da magia para ir contra as pessoas... E deu um bagulho bem nichado, tá, gente? Toaru é muito legal, tá? Mas é uma fantasia urbana, que não entra como Dark Fantasy, mas lá também tem um papel da igreja com os magos. A igreja criou a magia nesse mundo também, então é bem interessante. Eu acho que faz sentido até essa crítica à igreja, em especial à igreja católica. Eu tô vendo Shogun, né? Aham. E mostra um pouco desse aspecto da igreja católica tentando entrar no Japão pra catequizar o pessoal e, tipo, converter, meio que se infiltrar por dentro, tá ligado? Sim, E tomar sim. o poder por meio da religião em partes. Tudo bem que você tem uns sacerdotes que, tipo, beleza, estamos aqui teoricamente porque a gente quer pregar a palavra de Deus e tal, mas tem muito esse pretexto de, estamos aqui pra colonizar esses caras. Sim. E aí, talvez pensando nessa linha de raciocínio histórica de, tipo, a religião cristã, católica, tentando se infiltrar aqui com a gente, pregar os valores deles e meio que matar nossa cultura. Talvez em parte seja por isso. Aí eu tô supondo, tá ligado? Eu tô supondo E também. também tem a Só questão deles tacando pegar informação. muito épocas, tipo, medievais, que tem muito essa questão da igreja. A gente sabe hoje que a igreja era zoada nessa época, Sim. não era bacana, sabe? As Então, E eles cruzadas, têm liberdade essa pra questão. poder brincar com isso, né? Sim. Porque, querendo ou não, a gente aqui no Ocidente, a gente ainda tem muita influência da religião, da igreja católica e tal, e eles não, né? Então acho que Eles eles não, é podem verdade. brincar. Bora zoar com esses caras É. mesmo. Esse cara aí, mano. É nóis. Mano, mas eu queria te perguntar, que eu sei que agora vai ser seu momento de brilhar, mas sobre Madoka Mágica, mano. É, que eu citei antes, né? Então, cara, eu coloco Madoka Mágica como Dark Fantasy, assim, moderno, porque, tipo, ele pega um tropo da fantasia, principalmente no Japão, bem clássico, que é das garotas mágicas, que é essa questão das meninas colegiais e tal, se transformam com poderes mágicos, e ele quebra completamente isso, destrói, assim, sabe? Tanto que essas histórias de Dark Mahou Shoujo, que até coloca hoje, veio de Madoka Mágica, que é uma obra que eu já citei várias vezes aqui, eu gosto bastante, porque, cara, tudo isso, tipo, do lutar contra o destino que tem no Berserk, tem nisso no Madoka Mágica, inclusive tem muito de linha do tempo, tem uma parada que eu até coloco no RPG meu, que é as linhas do destino, tipo, quanto mais uma pessoa vai influenciar no mundo, mais linhas o destino tá pegando nela e tal. É um conceito que eu acho bem legal, é de Madoka Mágica também. E basicamente qual é a plot, mano? Eu vou dar um contexto pra você entender porque eu coloco nesse caminho, que é a questão de que tem uma personagem que é a Madoka, é a Madoka Mágica aí da história e tal, que ela é uma garota que tá no ensino médio e tal, ela tá indo pro ensino médio, eu acho que ela tá no 9º ano, seria o equivalente ao 9º ano nosso. E ela tem uma vida mó legal e tal, só que desde o começo do anime, quando eles introduzem, já tem uma questão mais... o clima é meio darkzinho, assim, você vai sentindo que eles vão fazendo algumas questões pra ficar um pouco esquisito, mas parece uma vida normal que ela tem. Ela vai pra escola, sempre os enquadramentos são um pouco mais tensos e tudo mais, mas ela vai pra escola, vai vivendo uma vida normal, até que ela tá lá seguindo uma criaturinha que ela acha interessante, que é o Kyubei, o maior arrombado dos animes, mas a gente não sabe disso, aparece uma criaturinha que tem todo anime de garota mágica, é sempre um bichinho bonitinho, e ela segue ele e tal, em determinado momento, e esse Kyubei, em determinado momento ali, oferece pra ela a questão de ser uma garota mágica, porque ela conhece uma outra personagem que é a Mami, que ela é uma garota mágica, que ela entra em outras dimensões, que é uma dimensão que vai surgindo no mundo, que é causado pela sensação das pessoas de mal-estar. Tipo, as pessoas vão se sentindo mal, ficando tristes, com depressão, qualquer coisa assim, e vai surgindo esses outras dimensões, são pulsões, que são criadas por bruxas. Você não sabe de onde que vem as bruxas no começo, é meio que um spoiler falar isso, é bem interessante pra trama, mas tem essas bruxas que criam labirintos das bruxas, onde eles, ao estar ali, eles manipulam as pessoas pra, às vezes, se matar, ter depressão e tudo mais. Então as garotas mágicas precisam se livrar das bruxas pra que isso não aconteça. E pra isso você entra no labirinto, se transforma, né, fica com a roupinha bonitinha e tal, as meninas. Transformação fofa. E elas precisam destruir as bruxas e depois consumir lá o que seria a semente da bruxa.
Que depois explica que tem também um bagulho de plot bem interessante depois. Mas é isso, a base. A Mami apresenta o mundo das garotas mágicas pra Madoka e pra amiga dela, que é a Sayaka, dessa forma. E ela até fala, ó, vocês querem virar garotas mágicas? Pô, é legal. E aí, o que acontece? Elas ficam nesse dilema. Pra virar uma garota mágica, você tem direito a fazer um pedido. E você ganha esse pedido e depois você vira uma garota mágica. Que é meio suspeito, porque virar uma garota mágica não seria um bagulho legal? Por que você vai ter uma recompensa por virar, Sim. entendeu? Tem que ter uma troca equivalente aí. Uhum. E aí, tá tudo legal, elas estão sendo convencidas a virar por conta da Mami, que é essa personagem que é uma garota mágica já. E tem uma outra personagem que é a Omura, que ela aparece logo no começo também, que ela é uma meio ema, assim, ela é ema. Que meus amigos, quando a gente viu junto, eles ficam pensando, nossa, essa daí é a ema da história. Que ela fica falando pras meninas não virarem. E fica nesse dilema durante os 3 primeiros episódios. No final do 3º episódio, tá nessa questão de que a Madoka tá decidida a fazer um pedido pra virar uma garota mágica e entrar. Só que acontece que as meninas, né, a Madoka e a Sayaka, elas estavam ajudando a Mami a localizar os labirintos ali. E enquanto elas pensavam se elas aceitavam ou não virar, até que elas entram em um sozinhas, a Mami chega atrasada, que é a garota mágica propriamente dita, e a Omura, que é a outra garota mágica que tá contra elas se tornarem, ela chega também. E ela fala, ó, Mami, não entra lá porque isso daí é mais perigoso, essa bruxa. Ela fala, não, eu vou sim, vou salvar elas porque elas entraram na frente. Ela vai e prende a Omura. O que acontece é que a Mami luta, normalmente como ela lutou com a criatura lá, com a bruxa. E, inclusive, as bruxas são bem legais porque elas brincam muito com essa questão do esquisito, do estranho, sabe? Mas as bruxas são realmente mulheres ou não? São Então, criaturas? isso É um termo geral. Isso que eu ia colocar, que é um termo geral, porque quando ela fica falando, tem que lutar contra as bruxas, aquilo lá que vocês viram antes que era bizarro, era uma bruxa, são manifestações expressionistas de coisas que você não entende o que é. Nossa. Então Uau. lembra até uns deuses meio de Cthulhu, no sentido de você não consegue entender que elas são algumas. Inclusive, quando entra no labirinto, o labirinto é feito com montagem e outras formas de animação não convencional. Que da hora. E a bruxa é sempre meio que inspirada em quadros e tudo mais, sempre são itens que são feitos com colagem. Tem umas da bruxas que são feitas hora, com colagem, geralmente. Então tem essa questão. Nossa, eu tô vendo aqui, é muito fofinho, mano. Então, eu pesquisei, é nossa. tipo Sailor Moon, sei lá. É tipo muito isso. fofo. Tô tentando achar umas bruxas aqui pra dar uma olhada. E as bruxas, tipo, quando elas aparecem, assim, elas têm essa questão. Inclusive, elas vão vendo, tipo, a Mami destruindo. A Mami é bem legal, porque ela é uma personagem que cada uma tem meio que uma temática na roupinha. A Mami é tipo uma cowboy e tal. Então, ela usa umas armas e tal, ela cria armas e vai atirando. E ela derrotou, tipo, muito fácil todas as outras bruxas. As meninas estavam, nossa, parece, sei lá, Sailor Moon, que da hora, pô, vamos virar. E aí a Madoka tá até convencida a virar nesse momento, porque ela encontra com a Mami no meio do caminho. E elas chegam pra derrotar essa bruxa. E, tipo, a Mami fala assim, seguinte, assim que eu derrotar essa próxima bruxa, vocês viram garotas mágicas também, a gente começa a lutar juntas. E é isso. E aí ela entra ali, ela enfrenta essa bruxa que é a Charlotte, que é meio que um bicho ali meio bizarro. E quando a Mami derrota, ela pensa, pô, ganhei dela, né? Só que não, a bruxa espelha a verdadeira forma dela, que é um bicho, tipo, parece um palhaço, e simplesmente arranca a cabeça da Mami Nossa. fora. Caramba. E Assim aí, que é bom. E aí, depois disso, a Omura chega, salva as meninas, e aí depois fica nesse dilema, tipo, não sei se eu quero virar, não. Entendeu? Quero voltar, quero renegar isso aqui. Quero voltar atrás. E o anime todo é esse dilema, tipo, é esse mal de que elas sabem agora desse mundo, a Sayaka tá querendo virar porque ela tem uma questão que ela precisa do desejo pra salvar uma pessoa que ela gosta. E aí tem essa questão. A Madoka, ao mesmo tempo, se a Sayaka virar, ela quer ajudar a amiga, mas ela tem medo agora da morte. E todo momento fica essa questão da morte. Tipo, você vai virar uma garota mágica, você vai morrer. E vários outros mistérios envolvendo essa criatura, o Kyubei, vai sendo revelado. Por que ele faz com as meninas? Qual é o defeito de virar uma garota mágica verdadeira, além do risco de morte? Tem uma questão até de, tipo, se você condena seu destino, você virar, sabe? Então eles vão revelando vários plots, assim, que eu não gosto de dar spoiler, que vão tornando cada vez mais dark a trama, assim. Vai ficando cada vez mais tenso. E é uma história fechada? Tipo, já acabou? Sim, é uma história fechada. Tem um anime com, acho que 12 episódios, só que os 12 episódios estão compilados 2 filmes. E aí tem um filme final, que é o Rebellion, que até foi indicado pro Oscar na época. Nossa, Entrou não sabia disso. em Oscar Eu de também não. animação, na época que saiu. E ele fecha a história. Tinha fechado, só que fica com um final, tipo, muito tenso, assim. Tipo, mano, acabou, tipo, o vilão ganhou, basicamente. É tipo isso. Nossa, como eu amo isso. E aí, revelaram esse ano que ia ter um quarto filme, que vai continuar a história. Ah, legal. Mas além disso, tem vários spin-off em mangá, que tem várias propostas diferentes e usa o universo. E também tem um jogo de celular que explora a lore. Eles não são tão darks contra a obra original. Eu acho que a obra original se enquadra mais nessa questão do mal absoluto, do dark mesmo, dark Pera, fantasy. quando você diz obra original, você diz o mangá ou o anime? O anime, porque o Tá. anime é a obra original. Ah, entendi. O mangá é uma adaptação, na verdade. Ah, Tem uma caramba. adaptação em mangá. Então o anime é a versão mais trevosa? É a mais trevosa que eu acho, mano. Porque todos esses temas que a gente tava citando aqui,
do mal absoluto, lutar contra o destino, tudo mais, subverter um gênero e tal, eu coloco que tem em Madoka Mágica, assim, é bem legal mesmo, tá ligado? Você falou da questão também... É meu segundo anime favorito, praticamente, tá? Caramba. Eu adoro. Só perde pro Nossa. Evangelion? Só perde pro Evangelho pra mim. Eu achei muito legal que você falou dos quadros, quando aparecem as bruxas e tal. Me lembrou uma parte de Berserk, que quando aparece, tipo, o mal absoluto, a God Hand, a primeira vez que eles aparecem, é tipo eu não vou saber o nome do artista, mas sabe aquele quadro que é tipo umas escadas de ponta cabeça, meio Eu tô maluca? ligado. Eles estão lá, tá ligado? Eu tô ligado. Então essa coisa meio abstrata, meio, não sei se surrealista, sei lá. Eu acho que entra no surrealismo, assim. Eu acho que nem tanto esse quadro que você falou, mas Aham. essa questão meio abstrata, assim, tá ligado? Mano, eu vou te perguntar uma coisa que eu não sei se você vai saber me responder. Mas eu tinha visto em algum canto que tem uma coisa que o Miura introduziu na história, que seria tipo assim, tem um lugar que é tipo como se fosse um abismo, que tem todas a manifestação de todos os sentimentos ruins da humanidade. E aí lá estaria o mal verdadeiro. Absoluto. Sim. Só que ele descartou isso. Isso Sim, é verdade? Tem tipo um capítulo descartado de Berserk, né? É sério isso? Sim, ele fez o capítulo, eu não sei a história exatamente, mas se eu não me engano, ele publicou, sei lá, e ele se arrependeu. Então, eu não vou saber o número do capítulo, mas vamos supor que é o 36, sei lá. Ele lançou o 36, e aí depois, quando lançou de novo, foi o 36 de novo, e finge que aquele não existe, sabe? Nossa. Doideira. Porque até hoje, ele morreu, né? Mas até hoje, na história de Berserk, não explicou aquilo que ele explicou naquele capítulo. Então não dá pra saber se é canon, se não é, mas é basicamente, aquele capítulo é Deus falando com o Griffith. Caraca. É bizarro. Caraca. Então, em Berserk, seguindo esse capítulo que não existe, quer dizer, Aham. existe, mas enfim, É que Deus... Ele descanonizou, digamos assim. Isso, é. Ele descanonizou. Deus é uma criação da humanidade. Então, é tipo, a nossa consciência coletiva cria Deus. Deus E é uma criação da humanidade. É, Caraca, sim. que conceito Que da hora. doido, né? Que doideira. Cara, não sei, não é tão... Enfim, é... Meio que o acreditar no Deus faz com que ele exista. É um bagulho meio Sandman, né? No Sandman tem isso, que as Sim. entidades continuam existindo por muito Inclusive, tempo. Sandman se encaixa em Dark Fantasy? Cara, tudo que o New Game faz se encaixa. Praticamente. legal, legal. Eu não sei se é uma boa referência, mas em D&D tem os Kotoa, que é um povo peixe, que se eles acreditam muito em alguma Ah, coisa, tô essa ligado. coisa vira real. É isso que eu imaginei também, Isso, tá ligado? Essa então vibe. é como se a humanidade em Berserk fosse isso. Só que o mundo tá num tempo sombrio. Então as pessoas só pensam em morte, em destruição, e é todo mundo meio egoísta e tal. Então, Deus é essa entidade maligna em Berserk. Nossa. Sim. Então, eu não tenho certeza, se não me engano, fica ambíguo se Deus já foi bom ou se Deus morreu e agora tem essa criatura. É meio bizarro. E o Griffith é basicamente, mano, o Satã, tá ligado? É o Baby É o Lucifer. mensageiro, Sim. né? É o Baby Lucifer. Então, o que é legal que em Berserk brinca muito com isso de, tipo, a igreja, na real, tá adorando o demônio, mano. Então, mais pra frente, tem o Papa de Berserk, basicamente. Beleza. Nossa, é um ponto bem interessante, né? Porque são sacerdotes, né? Sim, e o Griffith, basicamente, ele reencarna como um anjo lindo, bonitão, e ele planta na cabeça de todo mundo um sonho que vai vir não um gavião, falcão, salvar Falcão. todo mundo. Então o Por Papa... isso que tem o bando do Falcão até, né? Isso, então o Isso. Griffith tem toda essa simbologia do falcão e tal. Então ele faz o Papa sonhar com um falcão salvando o mundo. Então o Griffith traz uma peste pro mundo, peste, o monstro, um monte de coisa. E aí ele surge como um herói foda. E aí ele, se eu não me engano, o Papa vira pra ele, na frente de todo mundo, e fala, mano, você é o cara que vai salvar todo mundo. Então ele planta uma semente na cabeça do Papa, que não sei se ele vai atrás ou o Papa vai atrás, eu não lembro dessa parte direito. E não é exatamente o Papa, mas enfim. Aham, sim, mas é uma figura É uma Isso, figura religiosa. a figura religiosa maior, religiosa, tá ligado? exatamente. E esse cara fala, mano, o Griffith é o cara que vai salvar todo mundo. É o Jesus. É Jesus, só que o cara é o Satã, mano. Ele é um anticristo. Ele é um né? anticristo, Então, ele é 100%. Ele é o anticristo que enganou pensando que era fazendo acreditar que era Cristo, Sim. tá ligado? Basicamente. Olha o Então tem simbolismo até aí. a Farnice, que é uma das protagonistas da história, que é muito legal porque ela começa como uma sacerdote da igreja e conforme ela vai conhecendo Guts, entendendo da onde vêm esses demônios de verdade, que na verdade os demônios são os apóstolos, né? Então eles vêm do mesmo lugar que os deuses vêm e da onde a crença deles vem. Ela vira uma feiticeira. Então, dizendo em termos de RPG, sei lá, é como se ela fosse um clérigo que durante o mangá ela vira uma bruxa. Ah, tá. Sim. E é muito foda, ela abandona a fé dela e segue o Guts pra entender esse outro lado das coisas. Entender como que a religião que ela tanto acreditava, na verdade, ela tava alimentando aquilo que eles estavam caçando. Caramba. Isso é muito foda, porque a igreja, em Berserk, não estou falando nada da vida real, mas eles vão atrás de coisas ruins e condenam coisas. Só que o próprio ato de condenar tá alimentando coisas ruins. Sim. Então a própria igreja, ela tá alimentando esses demônios, essas coisas terríveis. Nenhuma metáfora pra vida real. Apenas fantasia. Estamos falando de fantasia. Mas a igreja de Berserk, ela acredita em Deus, tipo... Ou numa figura, tipo, realmente Deus... O Deus mais convencional que a gente conhece. Sim, cara, não tem cruz. A figura da cruz é a figura do falcão. Tá. Por isso que o Griffith aparece depois com essa
toda a simbologia e tal. Eu acho que é um retcon até do Miura, porque não tem nada dessa igreja, e essa igreja aparece só depois. Então, tipo, ó, que coincidência, o Griffith é um falcão e o Deus é falcão. Tá. Mas funciona. Mas eu acho que não é exatamente a católica, tipo, não tem cruz, Deus e tal, Sim. mas eles sempre deixam um ambíguo, paralelo. assim, eles nunca Sim. explicam. Porque se você pega, que nem eu falei, do Tuaru, eles não falam que é a igreja católica. Pelo menos que eu lembro, não tem isso. Tem, tipo, eles falam até do local onde fica, que se você conhece, né, você sabe que é lá no Vaticano e tal, às vezes citam, mas eles nunca falam Igreja Católica, Apostólica, Sim. Romana, Sim. não, tá ligado? Tipo, eles nunca falam isso. No Inclusive, Fate também não. Eu vi um filme recentemente, é uma animação japonesa dos anos 70, é bem específico. E entra um pouco nesse tema de Berserk e religião. Não é uma recomendação muito leve, então é um filme meio pesado. Chama Belladonna of Sadness. Eu não sei se alguém já viu aqui. Nossa, não faço Cara, ideia. é uma animação super conceitual, meio abstrata, psicodélica, que é sobre uma mina e a igreja. Cara, eu não sei o quanto de spoiler que eu posso falar, mas fala sobre igreja Belladonna, o quê? of Sadness. Ou em português acho que é a tragédia de Belladonna, alguma coisa assim. Mas é tipo... Fala sobre essa Caramba, que relação da... bonito. É lindo, é Legal, lindo. pô. Fala sobre essa relação da igreja e a gente ter esses desejos reprimidos e como que a igreja manifesta isso. Mano, é muito louco esse filme. Tipo, tem muito sexo, então tomem cuidado. Isso até me lembrou Devilman Crybaby. Parece, né? Caramba, e Devilman sim. também entra como uma Dark Fantasy. Com Vocês viram certeza. o Crybaby? Eu vi o anime, O anime da mesmo. Netflix O só, anime da mas Netflix. eu vi faz tempo. Não cheguei a Que, ver. cara, ele é uma reinterpretação genial do mangá original, assim. Mano, essa é a tipo, minha dúvida, porque, tipo, o anime, ele faz uma autorreferência à versão clássica, só que eu sempre fiquei pensando, tá, a história é a mesma? É Qual a que mesma, fita? só que modernizada. Eles pegam a história dos anos 70 e jogam pro tempo moderno, Mas assim, basicamente. eu vou E eles tentar não, encurtam bastante coisa, eles cortam bastante coisa. tipo, vou tentar assim. não dar spoiler, mas tem a questão meio ciclo também. Sim, tem. Isso seria parecido com o Evangelho, tipo, o filme, o anime, Não, o anime... não, porque Tá. o que vem depois da história de Devilman Crybaby é um outro mangá que continua a história, que é Ah, outro tá, nome, que então não tem não tô ligado. adaptação. Não é o ciclo. Não, depois que o mundo acontece tudo aquilo, ele continua de onde parou e é uma merda tudo, assim. E aí vira uma Caraca. Dark Fantasy, Mad Max, steampunk Nossa, maluco, assim, que sabe? loucura. Depois. Eu também lembrei de Me Jujutsu. interessou muito. Esse também... Depois eu pego o nome, mano, mas eu não lembro. É alguma coisa, acho que Violent Joe, acho que é o nome da sequência. Me manda depois, por favor. Beleza. Tipo, Jujutsu é fantasia urbana, mas você acha Sim. que tem uma mescla de Dark Fantasy? Pra mim, Jujutsu Kaisen é assim como Chainsaw Man, hoje em dia são fantasias urbanas que, com certeza, entram no Dark Fantasy, facilmente, pra mim. Assim como Tokyo Ghoul também, eu acredito. Caramba, é que eu nunca vi Tokyo Ghoul. Eu também então não. Também sei não. dizer. Porque você pega a visão do monstro lá, né? E assim como também o Chainsaw Man, né? Você pega a visão do monstro, ele é um demônio. Sim. Então Sim. tem essa questão. O Devilman também, ele é um herói. E na teoria, na original, ele seria tipo um super-herói, entre muitas aspas. Um anti-herói, só que ele é um demônio também. Inclusive, todas as indicações, Madoka Mágica, Devilman Crybaby, Berserk, gente, vai atrás, que são muito bons Sim. mesmo. Bloodborne. Bloodborne Mano, também. eu vou sair daqui e vou jogar Bloodborne. Castlevania Vamos é virar muito- melhores Fui amigos. conquistado. É muito bom, mano. Castlevania eu não falei tanto, mas o anime da Netflix é muito bom também. É Sim, bem bacana sim. mesmo. Outro jogo que eu pensei, você começou a jogar, né? Eu acho que você não terminou, que é Blasphemous. Esse eu não Eu conheço. terminei que sim, jogo é esse? Blasphemous é Blasphemous. muito legal. Eu não terminei ainda. Blasphemous é tipo... Talvez você já tenha visto porque foi bem popular. Mas ele é basicamente um Souls-like 2D. Sim, E aí ele é um jogo espanhol, ou eu acho que é espanhol, se não me engano. não sabia. Mas ele não é americano e tal. Uhum. E aí você basicamente controla o penitente. E aí o penitente trabalha, obviamente, né? Eu não sei se é tão difícil quanto Dark Souls de entender a história, mas também é bem difícil de entender. Mas deixa eu entender que aconteceu um milagre. Só que os milagres nesse mundo são coisas do tipo... meu rosto virou ouro. Eu não consigo mais falar, tipo... Caraca, tipo, meu. tipo isso. Doideira. O primeiro milagre, não sei se você lembra. Mano, eu não lembro nada da Com história desse certeza, jogo. Dark É, tipo, Fantasy. Eu não lembro de nada. É um cara que ele começa certeza. a orar, assim, tipo, pedir pra Deus. Eu não sei se ele fala, tipo, Deus, não sei se ele fala pra ele ser castigado ou se ele, tipo, procurar um milagre nele. Mas ele basicamente começa a virar uma árvore. E aí ele vira uma árvore de Sim, ouro. É verdade. Tanto que você vai num lugar, numa área... Ele é relativamente avançado na história. E aí você passa por essa árvore. E aí se você vai nas raízes dela, tem um rosto enorme, assim, falando com você. Nossa, Louco. que loucura. Esse jogo é bem, tipo, psicodélico. Ele é bem bizarrão, mano. Cara, Você encontra, tipo, por exemplo, tem uma... Não é uma criança, mas tem um cara que ele tem uma maldição. Não é uma maldição, porque eles falam que são milagres. Sim. Ele tem um milagre que ele, tipo... Ele é uma criança gigante, só que ele era um adulto, ele vai começar a ficar rejuvenescendo eternamente. Aí ele fala assim, eu acho que o milagre tá querendo me dizer que eu tenho que te ajudar, então me traga tais coisas que eu vou... É basicamente um cara que vai te upar.
Aí ele fala, traga tais itens que eu Nossa, eu faço... ouvi um negócio. Eu também ouvi um pouco diferente. Nossa, quem entendeu, entendeu. Sério, quem entendeu, entendeu. O par, tá? Ele vai te... O par, Ele tá, vai gente? subir O você par. de nível. Vai subir de nível. Vai por subir favor. seu nível. Essa parte é foda. Essa parte do jogo. Mas basicamente ele sobe de nível. E aí, eu acho que depois, quando ele vai te subir no Eu lembrei do RPG do... Desculpa interromper, mas eu lembrei do RPG do Selbit, a hora que o Hakim, o personagem dele... O personagem dele tá tentando arrombar a porta e tá com o Joel atrás, né? Que é outro personagem do Luba, né? Aí ele fala... Mestre, eu tô chutando a porta. Depois você vai pra outra cena e quando volta ele... Mestre, eu continuo chupando, digo, chutando. Digo, chutando. Pra mim tá aqui Dark Fantasy também, né? Essa cena icônica aí. Cara, antes que a gente perca o foco aqui, eu quero puxar esse gancho que você voltou de jogo, Arthur, e levantar um questionamento se Resident Evil Village, o 8 que saiu recentemente, é um Dark Fantasy. Mano, eu juro que eu tava pensando nisso Eu hoje de fiquei manhã. pensando também, eu não consigo dizer, cara. Porque, olha só, vamos analisar aqui. O Ethan, eu vou dar um spoiler aqui, mas o Ethan tá morto. E ele lida com essa questão de morte durante o jogo, porque ele tá indo atrás da filha dele, ele foi buscar a esposa dele no jogo anterior, e ela foi sequestrada de novo, então ele lida com esse questionamento. Cara, por que eu tô sempre nesse espiral de bosta, sabe? E, tipo, ele não sabe se a esposa dele tá viva, se não tá, se é ela mesma ou se não é. E no fim ele descobre que durante esse trajeto todo ele já morreu. Ele morreu anteriormente, morreu no 7º jogo. Então, Hã? Você bateu o cotovelo, mano. Ah, foi mal. Eu tava gesticulando aqui, mas enfim, é basicamente isso. E sem contar que tem as criaturas mitológicas, né? A arquitetura local da vila também é muito gótica, então tem essa questão também visual. Então será que se encaixa? Talvez se não encaixar, Mano, talvez seja uma boa referência. Eu né? meti evangelho aqui, então eu deixo encaixar assim. Não vou depender de mim, sabe? O João deixou, então mas tá tranquilo. tipo, uma dúvida minha. Durante o jogo, tipo, o Ethan morreu, mas ele reviveu ou ele tá num purgatório? Sabe o que acontece? Devido ao mofo, ele morreu logo com o Jack no primeiro jogo ali. Tá nos zoando, primeiros- no Sim. começo do jogo você morre? Aham. Caraca, Exatamente, que mas merda. você não sabe disso, entendeu? E essa é uma questão muito, sabe, conflitadora pro Ethan, porque ele não sabia disso, aí no fim ele descobre e ele usa a favor disso pra Lasca salvar a spoiler. filha dele, Spoiler. entendeu? Spoiler na tua cara. Nossa, spoiler. Toma. Eu tô falando um monte de spoiler porque pra Mas mim pera, não vale ele a pena. reviveu então? Ou ele é uma nova co- versão? Não é uma nova versão, é como se fosse ele, entendeu? Ele reviveu. Basicamente tá, isso. tá. O morto Ele trouxe de volta à vida. Ele é um morto-vivo agora. É, exatamente. Ele é um zumbi, entendeu? Bem praticamente. Resident Evil. Ele é um Entendi. morto-vivo. É porque eu acho que mas ele brinca um pouco com isso. Por quê? Porque tudo ali é justificado cientificamente, Então, teoricamente. tem essa questão de que toda essa parte mitológica é desmentido porque são armas biológicas, né? Tudo Sim. criado pela Umbrella. pela mãe Miranda. Aí tem o Mega Miseto, se eu não me engano, que é aquela super... qual que é o nome? Enfim, uma super consciência que tem lá, que controla os mofos e ela tem acesso a isso. Aham. Tem a Umbrella envolvida também. Então tem toda essa parte que justifica essa parte mitológica. Ah, inclusive, falando da Umbrella, quando eles explicam o símbolo, eu achei tão ridículo, velho. Cara, eu achei legal. É isso. Das casas? É, que eu acho que é do guarda-chuva lá, que ele achou o símbolo legal, só por isso que o símbolo da Umbrella é um guarda-chuva. É, porque anteriormente o símbolo que foi usado como referência pra Umbrella era as casas dessa vila, entendeu? Sim. Aí o... Ah, tá, isso é no 8? Isso. Ah, cara. Aí ele explica o que o Spencer, ele viu e usou como referência, entendeu? Aí depois ele usou o contexto, que a Umbrella, por ser uma empresa farmacêutica, tem esse guarda-chuva que cuida da cidade de Raccoon Basicamente, City. o cara olhou e falou, puta, da hora esse símbolo, hein? Agora eu vou justificar. Agora que eu roubei, eu vou justificar. Pode falar. Exatamente. Ok, pá. Aí ele arranjou uma desculpinha e pronto, entendeu? Mas até eu não joguei Resident Evil 4, mas ele também entra um pouco nisso, nessa questão de fantasia. Porque você tem umas criaturas muito, tipo, o castelo e É, tal. você vai sim. saindo cada vez Salazar. da ficção científica e indo mais pra esse negócio meio, tipo, É. lúdico, assim, tá ligado? É que o 8 ele abraça mais. Eu acho que ele com Não abraça sei mais. se é lúdico, eu acabei de lembrar que no terceiro tem a mina com um canhão de fótons atirando no bicho No lá no 5 final, tem o né? Chris tocando rocha, Sim, né? Então. então, depende. Depende de qual o jogo vai No a gente tá 4 o falando Leon aqui. dá uns 5 mortal no ar e dá umas Sim, bicudas que o cara desvia vai longe. de laser, então, sabe? Mas é que no 8 Deflete, tem essa tiro, questão... bala, espada com faca, tá ligado? Isso é completamente real? normal, mas uma terça-feira Isso é que real, saiu, né? É que no 8 eles abraçam a questão mitológica, né? Tipo, durante o jogo a gente se questiona se aquilo que a gente tá vendo realmente são os lobisomens, são vampiros, né? Tem a lei de Dimitrescu também. Ou se são armas biológicas como a gente já conhece anteriormente. Lógico que no fim do jogo eles falam que são armas biológicas, né? Então, toda essa parte aí meio que vai pro ralo. Mas eu acho que
devido ao contexto do jogo, né, acho que se aplica, né? Cara, mas eu Sim, acho acho muito que legal sim. esse conceito, tipo, você pegar um negócio, tipo, você, nossa, é sobrenatural, não, no final é científico, gente. Sim. Eu acho da hora. Eu acho que, Interessante. tipo, faz muito sentido pra Resident Evil, porque é uma franquia já estabelecida há 2 décadas, né? 2, 3 décadas. E você tenta, tipo, tá, como que a gente consegue inovar isso, só que sem parecer, tipo, várzea, tá ligado? Sim, sim. Porque eu lembro quando saiu o 8, teve muita crítica quanto a isso, né? Tipo, Ah, pô, que eu droga, mesmo. virou lobisomem. Eu mesmo. Cara, quando saiu o 8, eu fiquei com muita raiva do 8. Porque ele é completamente oposto ao que a franquia em si é. E sabe, não é um caminho que eu gosto. Mas, por ser uma franquia tão longeva, né? Caramba, desde 96, 98. Então, tá aqui há muito tempo. Então, eles precisam se renovar. E trouxe um público novo pra franquia. Sim. Então, eu acho isso muito válido. E o que eu não gosto muito é que eles trazem esses elementos, mas, sabe, fica ali, entendeu? Não é explorado mais pra frente. É só pro joguinho ali e pronto, pra continuação e já era. Nossa. E sem contar que o anterior, ele trouxe o que é Resident Evil, que é terror e survival horror. Aí no 8 eles já desconfiguram isso, enfim. Eu sei que tem sessões, eu sei que tem uma que falam que é do bebê. A do bebê Sim. falam que é a mais tensa do jogo inteiro. É que é o da... não, é a Bella Belevento, se eu não me engano. Né, É o nome que- da mulher? Bella Belevento, se eu não me Ah, engano. tá. Que tem, tipo, são 3 áreas, né? Sim, tem a da Lady Dimitrescu, que é a primeira, a da Bella e a do... Que é do Van Helsing, né? Isso, do Van Helsing, exatamente. O Que que falam faz que a referência. dele descarrilha, né? Fala Sim, que ele vira um viração- Transformers no final. É verdade, né? Ele vira o começa a pegar Magneto, metal, sim. Isso, também ele vira um Megazord. Loucura. Ah, pro- Então, são essas pequenas coisas que me decepcionam, sabe? E Aham. sem contar que no fim também não é nada explorado, é tudo jogado pro lixo. Eu gosto da trajetória do Ethan, que é bem legal, e tipo, no 8, ele se torna um personagem muito bom, sabe? Ele tentando buscar respostas ali, indo atrás da filha dele e da mulher dele também, e no final ele se sacrificando, então eu acho isso muito positivo. Porque foi uma crítica muito forte no 7, porque ele basicamente não fala nada, ele só fala, tipo, É. ai, tá doendo. Sim, porque a ideia da Capcom era você fazer se identificar com o personagem. Mas não sei se foi uma ideia tão boa, porque a gente tem personagens que são em primeira pessoa que a gente se identifica com eles, né? Ele não Sim. necessariamente precisa ser uma porta pra você se identificar. Tem o Master Chief Sim. aí pra Exatamente, por exemplo. o Doom. Cara, o o que a gente sabe nossa, pronto sobre o fala- Doom? Cara, E a ele gente fala ama alguma ele. coisa, o Doom fala? Mano, nem tenho noção. Até onde eu joguei, pelo menos joguei um só, né? Ele não fala nada, assim, tipo, demais. Assim, É, eu tipo, não- ele é só um cavaleiro feito pra acabar com o inferno, Sim. é nóis, Destruir o sabe? inverno, Oi, destruir o falando inferno. nisso, Doom é Dark Dark Fantasy. É, pode ser. Eu acho que Nossa, sim, acho né? que sim, mano. Não, e o próximo que vai ter, que é o... Como que é o nome do próximo Nossa, Doom, mano? eu esqueci É o nome. medieval, esqueci também o nome. Mas do vai ser medieval, então. Dark Age. Dark Dark Age, Age. boa. Ele tem uma pegada meio futurista medieval. Tipo, ele tem um escudo que joga e corta a cabeça da galera. Cara, e volta genial. pra Ele ele. tem, tipo, umas plumas aqui, Sim, tipo, uma é, peluja aqui, de assim. cavaleiro, bem, sabe? bem de Nossa, cavaleiro. muito foda. Bárbaro. Eu Ele usa amo escudo Doom. e machado e tal. Da hora. Mano, muito, muito louco. Aí você fala, nossa, o cara do Doom nunca vai usar um escudo, pra quê? Aí o escudo sai cheio de espinho, aí mano, ele você joga joga o ele. escudo, estilhaçando Nossa, todo Ele mundo. rebimba e volta pro seu braço. É, Fica Capitão América do exatamente. mal, tá ligado? Muito louco, cara, eu amo o Doom. Outro ponto que você me lembrou no Resident Evil 8, esse aspecto, é um que tem muito em Outlast 2. Outlast 2, ele tem esse setup que é tipo, tá, você tá numa vila que tá acontecendo, tem dois clãs. Sim. Um é do que quer que o anticristo nasça e o outro quer que o Aham. anticristo morra. E aí a sua esposa tá, tipo, grávida desse anticristo, mas aí, tipo, você tá meio que... É meio como se fosse uma noite. Só que aí só a esposa do nada aparece grávida, tá ligado? Ela não tava grávida antes. Aí vai passando o tempo, ela vai ficando cada vez mais, tipo, bucho cheio. Bucho E cheio, aí- buchinho cheio, tá de bucho cheio. E aí você tem, tipo, por exemplo, nossa, tem uma mina lá que ela é tenebrosa, que ela, tipo, fica te caçando, né, como se fosse uma sacerdotisa lá. Aham. E aí ela fala, não, porque Deus me mandou pra te matar e tal. E aí você tem o padre, o Papa Notch, e aí ele fica fazendo... mano, é, tipo, baseado numa história real, que é Sim. daquele cara que fez uma seita, e aí fez todo mundo beber veneno, basicamente. Caramba. Isso na vida real mesmo. Ah, tô ligado nessa história. E aí, não sei se tem a ver com Heaven's Gate, alguma coisa assim, enfim. E aí você tem esse... Começa a acontecer milagres, teoricamente. Tipo, do nada aparece um enxame de grilo, do nada o céu começa a brilhar e fica tudo claro, tem uns clarão de bagulho assim, tem sua esposa ficando grávida. Mas, na verdade, é tudo uma coisa relacionada com uma empresa que tem, tipo, uma tecnologia que, tipo... São meio que ondas que fazem você... Quanto mais próximo você tá, mais vai, tipo, desvirtuando a sua percepção da realidade. Caramba, que doideira. Nossa. Então, meio que por indução, você começa a perceber coisas que não existem.
E aí, Caraca. tipo, você tem esses milagres, você tem sua esposa ficando grávida, mas na verdade não tava grávida. Caramba. Tanto que no final, tipo, enfim, é meio spoiler, mas acho que o jogo não é tanto sobre isso, é mais sobre você ficar se cagando de medo. Sim. Mas você, tipo, você tem esse bebê, só que você fica meio que depois, você, tipo, mano, esse pai, esse bebê nem existe, sabe? Você tá com o seu bebê na mão, mas Muito Bloodborne. literalmente Isso é tão Bloodborne. E aí, spoiler final, né? Tipo, meio que acontece o que aconteceu na vida real. O Papa Notch faz todo mundo beber veneno com a desculpa de que, tipo, não, vai acontecer o apocalipse. É porque fica muito isso. Tem essa urgência de que vai acontecer o apocalipse. Então tem esse medo de, tipo, mano, bora fazer o que Deus tá mandando, beber veneno, porque o anticristo vai nascer, a gente tem que fazer isso aqui De e novo, tal. crítica religiosa, hein? Então eu ia falar isso, cara. Tipo, acho que Dark Fantasy Oi, tem e muito sabe o que isso. eu lembrei, mano? Em Madoka Mágica tem uma personagem que é a Kyoko, que é uma das minhas favoritas, que a história dela é mó triste e o pai dela era padre, tá ligado? Tem toda uma Cara, questão com isso. Nossa. Eu acho que faz sentido, tá ligado? Porque essa estética medieval Padre não, puxa né? pra Ele é época pastor, da... não, Sim, uma e parada eu acho assim. que Verdade. o medo de algo maior da fé. iminente é muito cristão, talvez. É, Sim, o medo do exatamente. apocalipse, né? Aham. mano? Ou de Deus mesmo, né? É, De então. Deus também, verdade. Tipo, você apega a Deus por medo do mal, e aí no fim você faz o mesmo mal que você tá evitando, Exatamente. tal, o ciclo. Mas é Enfim. sobre isso esse mês, né? Sobre medo, sobre Terror, terror, Belo gancho. sobre o falta de mal esperança. absoluto. E Bloodborne. Bloodborne. Bloodborne tem umas horas que é muito terror Hopi Hari. Naquela... Exato. Faz um ano já, Famoso João. Já estética. faz um ano. Faz um já ano, faz calma. um ano. Ferrari. Um ano terror Hopi Hari, né? Que fez. A gente até comentou nos episódios anteriores aí. Sim, Sim. sim. Mas é isso, né, gente? A gente queria estender mais aqui, tinha muito mais coisa pra falar. Dá até pra citar algumas obras aqui que eu tinha pesquisado, mas não consegui falar sobre tanto. Tipo, Hellraiser também pode entrar nessa questão do Dark Fantasy. Inclusive, o autor de Hellraiser, ele entra dentro dessa vertente de Dark Fantasy e tudo mais. Dentre outras, né? Tipo, animes mais recentes, tipo aquele Ragnar the Crimson, que tem uma pegada meio homenageando Berserk, meio zoando também. Outro anime pra dar um abraço pro Victor aí, que pode entrar como Dark Fantasy, é o Overlord, que é o anime favorito dele. Que é sobre um personagem que ele jogava um jogo de MMORPG, só que no meio do jogo ele não consegue deslogar, e ele vai pra outro mundo e ele meio que vira o vilão desse mundo. Ele vai virar o Caraca. Overlord e dominar tudo. Então é a visão do vilão e um mundo meio dark. E também o ReZero, que é um dos meus animes favoritos, né? Novelas favoritas. Que também tem essa pegada bem de terror, no sentido do personagem sempre morrer. Ele é meio defesa, segundo a magia dos caras e tudo mais. Que inclusive tem muita influência no RPG, né? ReZero, então tem essa questão. Que Antes até da pode ser um gente- Dark Fantasy, né? Se considerar o reinado. Antes da gente encerrar, bora então fazer a nossa recomendação absoluta aí de cada um. Qual Caraca. obra que vocês acham que, tipo, cada um tem que ver aí? Vai ser difícil, hein? Vamos lá. Começa com quem? Monster High. Monster High. Porque o mal absoluto tá ali. Mal absoluto de Monster High. Os bullies. Não, mas e aí, qual que é a sua, velho? Bom, eu acho que Monster no High. mistério, Fala. Bloodborne, certo? Tem Berserk, que é incrível também, mas eu acho que Bloodborne trata muita coisa muito legal e dá pra sempre ter uma interpretação completamente diferente do amiguinho do lado. Então, Bloodborne é muito foda, é muito profundo, eu acho, dependendo do jeito que você vê. Você pode jogar sem prestar atenção em nada, e isso faz parte da história também. Sim. Então, fica aí Bloodborne, é muito difícil, mas vocês conseguem, rapaziada. Vocês conseguem. Vai, Arthur. Mano, eu ia falar um jogo da From Software, mas eu vou variar um pouco. Eu acho que eu vou reforçar Blasphemous. Não é minha obra favorita de Dark Fantasy nem nada, mas eu acho que ela dá um twist bacana. Ainda mais por envolver essa questão da igreja, da questão do milagre, né? O milagre ser algo que não é bom, a gente não tem uma percepção sim. boa. Mas os personagens eles ficam tipo assim, não, obrigado Deus por me punir tanto, tá ligado? Falam que o 2 é muito bom, não joguei ainda. Falando que o 2 é bem melhor, tipo, dá uma melhorada Sim. boa no jogo. Mas eu me diverti bastante no 1. É um Metroidvania simples, não é um Hollow Knight da vida nem nada. Beleza. Mas é um bom Metroidvania, assim, pra quem tá... Não acho que também não acho que é a melhor introdução pra Metroidvania. Acho que eu só tô falando mal do jogo, mas ele é bem legal. Acho que, Minha não recomendação, é isso. tipo, é um jogo da hora, a estética é muito bonita. Não é a um jogo pixel art- perfeito, mas é legal. não é um jogo perfeito, mas ele tem pontos muito E positivos. tem a estética lá, E a né? estética, tipo, pixel art, os boss são muito legais, tipo, você enfrenta um bebê gigante E cego. tem muita referência. Tem o Berrelite de Berserk no jogo também. Nossa, eu coletei Legal. eles fazem homenagem pra O Berserk. famoso ovo com cara feia. Exatamente. Sim. Então fica Blasphemous aí, um terror que tem aspectos latinos, a música é bem latina também. Sim. Legal. Então uma coisa meio espanhol e tal. E é isso, essa é a minha recomendação. Cauã. Vai passar pra Nossa, mim? eu cortei o finalzinho da frase do Não, Arthur. não, agora, mas sinto vai muito. lá. Bom, já que vocês não disseram, eu vou ficar com Berserk, então, porque apesar de eu não ter acompanhado muito a obra, eu ainda pretendo maratonar Berserk, porque me interessa Pô, o muito. começo me convenceu demais, é muito foda o Sim, primeiro arco. nossa, é demais. Eu fico olhando as artes do Miura e eu fico
sabe, apaixonado, é muito lindo. E eu acho que é uma recomendação absoluta, assim, do gênero também, né? sim. Se a pessoa gosta disso, eu acho que ela vai acabar passando por Berserk em algum momento. Com Porque certeza. definiu a estética das últimas 2 décadas. Exatamente. Assim. Eu acho que a gente falou de muitas obras que influenciaram na escrita, ou no próprio formato, né? Na própria Sim. fórmula. Mas esteticamente eu acho que Berserk é a obra mais influente. Não Sim. teria Bloodborne, não teria Blasphemous Exatamente. sem Berserk. Então, realmente, Berserk é uma ótima É uma recomendação. fonte gigante, né? Sim. De inspiração. Vai. Eu vou recomendar aqui, tá? Eu quero abrir um parênteses aqui antes pra recomendar 2 menções honrosas aí, tipo, que a gente citou durante o episódio, que são bem importantes também. Assim como Berserk definiu o gênero, eu acho legal vocês irem atrás de Conan. Tem Legal. muito quadrinho do personagem, tem filme, tem também os livros saindo agora pela editora Pipoca Nanquim no Brasil oficialmente, os livros que são a obra original. E também o Elric, que teve até um quadrinho recente francês muito bom, que reconta algumas das histórias dos livros, só que em quadrinho. Saiu pela Mitos aqui no Brasil, no Mitos Gold, aquele grandão e tal. Tá meio esgotado, mas eu tô louco pra pegar quando voltar a estoque. Mas dá pra achar em sebo e tudo mais. E a história é bem legal, pega as primeiras histórias do Elric ali e conta de uma forma bem da hora. Mas minha recomendação mesmo aqui vai ser o Madoka Mágica, tá? Vou citar de novo. É um dos meus animes, tipo, minhas obras japonesas favoritas, assim. Eu gosto muito do mundo, da temática, da questão, toda essa questão meio fofinha com terror, assim, eu acho legal. Tem o Made in Abyss, que eu não falei aqui também. Tem essa pegada, eu adoro também, é um dos meus mangás favoritos. Mas eu colocaria essa questão aqui. Porém, eu tenho uma recomendação suprema aqui pra fazer, tá? Caramba, mais que Madoka Mágica? Mais que Madoka Mágica, não, porque Madoka Mágica tá no meu coração. Mas pra todo mundo que tá aqui, é uma coisa que tem que acompanhar. Eu falei de fantasia urbana, que é o meu gênero favorito. E Dark Fantasy, eu acho que entra aqui também Lulas e Serpentes, tá? Um quadrinho aí muito bom. Moleque. Um quadrinho excepcional, Oh, meu que eu estou Deus, com o autor aqui sim. na mesa. Eu inclusive. nunca li, guys. Guys, não conheço esse. Sim. E, nossa, essa inclusive é minha última pergunta. Eu ia perguntar pro Veronese se ele considera Luz e Serpentes um Dark Fantasy. Cara, depois dessa conversa, sim, com certeza. Definitivamente. Porque eu considerava mais um fantasia Urbana. urbana com terror cósmico. Só que agora que a gente botou um monte de coisa na banca de fantasia Urbana, Dark e Fantasy, tal. de Dark É, Fantasy. dentro de Então, Dark Fantasy. eu acho que entra como Dark Fantasy. A gente ainda tá no começo da história, mas pequenos spoilers, eu acho que ainda tem muito essa coisa do mal maior e o medo iminente, o protagonista ser, Legal. de certa forma, um anti-herói. Sim. Tipo, ele não é bonzinho nem nada. E um pouquinho da igreja, a gente brinca com isso um pouquinho mais pra frente. Sim. Então, A era spoilers aí. Bloodborne de Luz e Sim. Serpentes. Sim, É, Bloodborne. Bloodborne. Lula Serpentes é muito Bloodborne. Mas é isso então, né, galera? Vamos terminar. Vai ter mais episódios arrepiantes aí vindo. Até terminar Outubro ainda vai... Tem... o mês. Guarda coisa pra Sim. outubro. Guarda né? coisas aí. Mas é isso, né? Meu nome é João Vitor, JV, Caverna do RPG. Eu sou o Arthur Alves. Eu sou o Cauã. Eu sou o Veronês. E acabamos isso? esse episódio. E o mal horripilante. espreita a Obrigado. todos. Risada maligna, tá? É risada normal. Leia Lulas e Leia Serpentes. Luz e Serpentes. Marvin gostou do Gigoi? Marvin Marvin. baixista. Baixista! A Garagem da Mãe Joana. Apresentação: Mariana Bauer, Arthur Alves, JV Domingos e Cauã Santos. Locução e trabalhos técnicos: Marcelo Aprilli. Produção: Fátima Farhat, Bianca Heck e Thiago Watanabe. Criação, produção e direção: Fábio Sgroy.